Olá, tudo bem com você? Não é boa noite, não é bom dia, não é boa tarde, porque eu não sei que horas que você está vendo isso aqui, mas nós somos do Núcleo Praxis de Desenvolvimento. Essa é a minha esposa maravilhosa, Gabriela, sobrenomes Massaro. Vários sobrenomes, O que importa é o Massaro. Eu demorei um pouquinho pra colocar. Não fala isso, o sogro vai ficar bravo. Não vai ficar bravo. É que eu levei um tempo aí, né? Eu sou o Marcola Massaro. Você provavelmente já me conhece desse estúdio, desse lugar, aqui, da RIS Productions, fotografia. Se você quiser alugar esse podcast, se você quiser alugar um estúdio pra fazer podcast, esse serviço tá aqui em algum lugar embaixo. Vai ter um canal pra você entrar. E nós temos um novo projeto. Como que é esse novo projeto? É uma clínica, que não é só clínica, por isso chama Núcleo, que atende várias demandas. A gente vai entrar um pouquinho nisso aqui hoje, tá? Então, como que era a melhor ideia? Qual que era a melhor maneira de divulgar isso para você de um jeito didático? Sem uma equipe de marketing, sem nada programado, sem roteiro, com a Kênia. Quem é a Kênia? A Kênia... Quem sou eu? Apresenta a Kênia pra mim, por favor. Eu queria deixar a Kênia se apresentar, mas tudo bem. A Kênia é a mãe da Alice. A Alice eu brinco que a Alice é meu primeiro amor. Verdade. É uma das crianças, assim, que eu comecei a atender lá atrás, né? Faz bastante tempo. Eu atendo a Alice desde que ela tem 2 aninhos de idade. A gente tava fazendo essas contas hoje, né? E assim, a gente resolveu começar, né, o podcast com a Kênia, porque a Alice é uma criança que faz parte do meu desenvolvimento como profissional. Então, a confiança que a Kênia depositou em mim desde o começo, construíram o que hoje é o Núcleo Praxis de Desenvolvimento. E toda a minha formação, né, como fonoaudióloga veio um pouquinho disso. Então, nada mais justo do que trazer a Kênia para contar um pouquinho. Na verdade, assim, o nosso maior objetivo, né, com essa conversa é tornar acessível para outras famílias que também têm demandas, um conteúdo que talvez, se a gente colocar simplesmente num feed do Instagram com um textão, um artigo, talvez não seja uma coisa tão legal, né, de ver e de acompanhar. Então, nada mais justo do que uma mãe trazendo toda a perspectiva dela, do desenvolvimento da pequena. Então, quero te deixar à vontade para se apresentar, para falar um pouquinho da Alice, para a gente puxar a partir daí, que aí a partir daí a gente vai desenrolando. Isso, a gente vai... Vamos suprir aqui. Então, eu sou mãe da Alice. A Alice hoje está com 8 anos. A Alice é autista e, com o passar do tempo, descobrimos algumas outras coisas também, que a gente vai conversar sobre isso hoje. A Alice nasceu prematura, de 33 semanas, então... ficou 1 mês e meio no hospital, teve alguns problemas, intercorrências. Então, nesse primeiro momento de desenvolvimento dela, eu escutei muito: não, é normal, não tem a idade, ai gente, aquela corrigida. Você escutou não normal pra quê? O que aconteceu? Para as coisas que eu via que às vezes era um pouquinho diferente lá na frente, não tanto no início, porque que nem eu sempre contei. A Alice, ela teve todos os marcos de desenvolvimento plenos, assim. Ela balbuciou certinho no tempo certo, ela ficou em pé, tudo. Ela andou com 1 ano de idade. Então, assim, ela nunca teve, aos meus olhos, até 1 ano, 1 ano e meio, mais ou menos, qualquer tipo de atraso ali, eu nunca notei. Entendi. Então, a partir de 1 ano e meio, ela começou, assim, eu notava que ela não fazia as coisas que as outras crianças da idade dela faziam. Nunca quis comparar, óbvio, mas tem coisa que você espera. Que nem criança imita muito a gente, você bate palminha, ensina a bater palminha. Eu nunca consegui ensinar a Alice a bater palma. Eu vou fazer algumas interrupções. Pode, porque, assim, claro. A ideia, como você já está há 8 anos nesse mundo e eu tô há pouquíssimo. Não, vai perguntando. A ideia é justamente traduzir essa linguagem muito da saúde e da área de vocês para quem talvez esteja na mesma situação e talvez em dúvida, tá? Exato. Então,
vou perguntar para a terapeuta o que é marcos de desenvolvimento, o que são marcos de desenvolvimento. Assim, a gente sempre fala que a gente precisa tomar muito cuidado com essa fala de cada criança tem seu tempo, as coisas vão... Não, espera, vai acontecer. Ai, o pai demorou tanto tempo para falar, a mãe demorou tanto tempo para andar. E assim, os marcos de desenvolvimento nada mais são do que... como que eu posso dizer? Metas, né, que a criança precisa cumprir para que ela consiga alcançar outras habilidades. Então, por exemplo, sei lá, a criança precisa falar até tal idade, a criança precisa andar até tal idade. E assim, não é cada criança tem seu tempo, porque se a criança não está seguindo esses marcos do desenvolvimento, ela vai ter um atraso lá na frente. Lá na frente. Entendi. Então eu tenho 8 bilhões de pessoas no mundo. A grande maioria fala numa idade, anda noutra idade, e assim, a gente tem tudo isso, que está fora disso é fora desse esperado. Ela precisa ter algo, assim, ela precisa atender a algumas coisas para ela poder, continuar nesse desenvolvimento dela, né? Que nem assim, a questão do balbuciar, eu não sei, a Gabi pode falar melhor do que eu, mas está muito ligada à questão de falar, de comunicação, né? Certeza. Então, assim... Pra mim, eu nunca notei algo de diferente. Então, com 1 ano e meio, mais ou menos, a Alice, eu até comento isso, ela parecia uma velhinha que se apagou. Um corpinho que ficou sem alma, sabe? Porque ela nunca, por mais que eu tentasse interagir com ela, ela não interagia comigo. As pessoas falavam com ela e ela não olhava, não respondia ao nome, ao chamado, né? Tanto é que teve... uma pessoa que foi visitar ela uma vez na casa da minha mãe, eu tava com ela lá, e ela ficou, Alice, eu assim, né? Aí ela olhou pra mim e falou assim, ela é surda? Eu não sabia o que responder. Eu falei assim, olha, surda não é, porque ela, assim, ela responde alguns tipos de som, quando bate porta, quando bate as coisas, então, assim, surdez não é. Então, assim, ela foi ficando cada vez menos... interativa, ela foi ficando cada vez menos presente. Eu sentia que ela estava em qualquer outro lugar, menos ali. Eu não conseguia acessar. Por mais que eu tentasse, parecia que era uma coisa muito difícil. Tá, você acessava anteriormente, você não tinha essa sensação antes? Não, nenhuma. E de repente... E do nada. Sabe quando parece que liga uma chavinha assim? Foi assim, desligou, na verdade, né? Em vez de ligar, desligou. Sim. E foi muito. Aí eu comecei a perceber, comecei a perguntar pro pediatra que acompanhava ela na época. Não, mãe, é assim mesmo. Se até os 3 anos de idade ela não falar, a gente manda pra fono. Meu Deus. 3 anos. 3 anos. Você não ouviu. Então, assim, eu fiquei, né? Eu falei assim, gente... Aí, o que acontece? Eu falo que a mãe, principalmente, né? Que tá ali... O pai também participa muito, mas acho que a mãe é uma coisa mais... né? A gente é até meio sensitiva com as coisas do filho, às vezes. Eu sabia que tinha algo errado. Só que era muito difícil para mim também. Eu tentar entender e admitir que aquilo era... Eu ia chegar nesse ponto. Como é que foi para você esse processo de aceitação até você resolver procurar por ajuda? Porque assim, não é fácil. Eu não vou falar que, ai, nossa, que lindo, levantei a bandeira, achei, uhul, né? Tem uma filha... Não é fácil. E foi muito difícil para mim, porque na época eu estava separada e envolviam também outras questões, eu estava numa turbulência e o pai da Alice ficava para mim, mas você não acha que tem alguma coisa estranha? Eu falava, eu acho. Aí, isso eu até vou falar, eu até briguei às vezes, eu falei assim, nossa, você parece ficar querendo pôr defeito na menina, mas não é, eu percebia tudo, só que eu não queria que as outras pessoas percebessem, olha que coisa doida. Sim. Sabe? Eu queria que as outras pessoas, mesmo eu achando que aquilo lá não estava legal, não era normal, eu não queria que as outras pessoas percebessem, sabe? Então, aí com 2 anos de idade, eu morando ainda na cidade da minha mãe, o pai da Alice se predispôs na época, não, volta para Ribeirão, em Ribeirão a gente consegue ter profissional melhor, né? Ele morava aqui, e foi quando eu voltei. Aí com 2 anos de idade, ela passou por uma pediatra que era especializada, assim, em autismo na época, e ela deu um pré-diagnóstico.
de autismo, coisa que eu também acho terrível. Porque sabe? você fica com aquilo na cabeça, às vezes Porque, você não sabe assim, se é, gente, se não é. É um pré-diagnóstico. O que te traz esse pré-diagnóstico? Uma esperança. Não, ela não é. Não, ela vai entrar ali, ela vai fazer todas as terapias que existem e ela vai sair. Acontece, não vou falar que não acontece. Na verdade, eu acho que isso é perigoso para os dois lados. Exato. Tanto para o sim quanto para o não. Só que né? a Alice tinha sinais claros. Sim. Sabe? Claros de que hoje eu vejo que ela tinha sinais de quando ela era bebê. A Alice, quando começou a comer sentadinha no cadeirão, ela comia assim, se balançando. Com, sei lá, 6 meses, né? Que é quando... Começa a Então, introdução. assim, estava ali, né? Sempre esteve, na verdade. Sempre esteve. Então, assim, são coisas que eu puxo e que eu falo assim, gente, pré-diagnóstico, mas ok, entramos. O pré-diagnóstico, ele, assim, eu imagino que ele deve ser uma ferramenta de, tá bom, vamos trabalhar com isso aqui, vamos ver se encaixa, e a gente fecha depois. E às vezes até no momento de... Essa fase que você descreveu anteriormente de não aceitação. Exato. Sim. Tem uma fase, né? A gente assim, sabe que ela não é... Não é porque você recebeu a resposta, vamos... Pensando que eventualmente essa médica estivesse certa, né? Mesmo que ela estivesse certa ou com certeza naquele momento, talvez você não estivesse disposta para ouvir. Não. Então, entendeu? A hipótese diagnóstica seria uma ferramenta. Hoje eu falo, eu sempre conto isso. Eu relutei muito em levar a Alice num especialista. Porque para mim, eu achava que... Eu sabia que estava errado, só que nem eu te falo. Eu não queria que as pessoas percebessem que estava errado. Entendi. E é assim, de novo, com 2 anos você já tinha levado em 2 médicos. Um que falou pra você esperar até os 3. Isso. E a outra que tinha uma resposta completamente diferente. Exatamente, que falou que ela tinha um pré-diagnóstico. Só que quando a médica me falou isso, eu tinha certeza absoluta do que era. Já concordava. Eu já concordava por dentro. Eu precisava só, sabe, daquela palavra que alguém de fora me olhasse e falasse aquilo pra mim, pra eu cair na real. Eu lembro que eu saí do consultório e eu parei com a Alice no colo, na frente do consultório. E eu chorei. E aí o pai da Alice estava junto, ele, está precisando de alguma coisa? Eu falei assim, não, eu só quero ir pra casa. Eu chorei por 3 dias seguidos. Eu me permiti. O que passava na sua cabeça nesse momento? O meu choro era, como vou cuidar? Eu não sei. Eu não sei. Como que eu vou ajudá-la? Sabe? Esse era o meu maior desespero, porque eu pensei assim, gente, eu não fui preparada para isso. Né? Na minha família, assim, não tinha. Então, assim, eu não tinha a mínima ideia de como eu ia dar conta. Eu acho que esse ali. Eu acho que esse é um dos braços que a gente busca ter na praxis, que é exatamente o acolhimento. Eu acho que um dos nossos principais valores é esse acolhimento, exatamente porque a gente vê o desespero das famílias em... Exato. Eu tenho uma criança atípica dentro de casa e eu não faço ideia do que fazer com ela. Então, assim... Entendeu? E aí, né, pensando como clínica, né, teoricamente, vamos pensar assim, né, leva pra terapia, a gente faz a terapia dentro de sala, você vai pra casa e amanhã você volta e a gente faz terapia de novo. Quando, na verdade, a nossa visão como núcleo praxis de desenvolvimento vamos capacitar essa família para os momentos que essa criança não estiver dentro da sala de terapia. Exatamente. Que eles consigam dar seguimento à estimulação nos outros ambientes também. Então, assim, você se sente praticamente... Eu me sentia sem ferramentas, eu não sabia mãos atadas, como que eu ia fazer. Então, assim, claro, existe também o tal do luto, de você perceber que tudo aquilo que você projetou na tua cabeça, sei lá, você não tem nem ideia. Talvez não seja daquela forma. Se vai ser daquele jeito ou não. Sim. Aí já vem na sua cabeça o que vai ser da minha filha. Aí você já sente o medo, o seu medo, sabe? O medo dela ser julgada, dela ser discriminada. E então, nesse primeiro momento, eu tinha um turbilhão de coisas para resolver. Só que o que eu fiz? Eu me permiti chorar. Eu chorei 3 dias seguidos. No 3º dia, eu fui pro banho. No final do dia, eu olhei, conversei aqui com a pessoa, né? Falei assim, olha, tá bom já, chega. Agora vamos arregaçar a manga? Vamos ver o que a gente vai fazer? Vamos correr atrás do que a médica pediu e vamos... Porque ela vai precisar de mim.
Eu imagino que nesse momento muitas coisas passaram na sua cabeça, né? Porque assim, Muitas. quando a gente procura o médico, a gente procura uma resposta muito inclinada para uma solução de curto prazo. Exato. Por exemplo, tô com dor na garganta, eu vou no médico, eu quero um antibiótico Acabou. e espero daqui 7 dias não estar mais. Quando você recebe uma notícia que isso vai perdurar por muito tempo, já muda de figura. Exato. E o autismo é um jeito diferente do cérebro funcionar. Exato, é uma Então, condição você tinha... diferente, né? Eles têm... você projeta tudo que você Exato. tinha imaginado pro seu filho, eu imagino, que para outro lugar. Você estava programando uma Isso aí viagem você pra praia e de enterra. repente você chegou no lugar que é tem um montanha. texto que fala- Eu falo fala assim, sobre o isso, que que é eu bem- fiz foi o bem quê? legal. A gente, né, quando vai ser mãe, engravidar, porque eu quero dar do bom e do melhor, porque eu quero dar estudo, porque eu vou fazer de tudo para pagar a faculdade, se quiser estudar fora, quiser fazer intercâmbio. Então, assim, não que você vai sonhar outras coisas a partir dali. Isso. Entendeu? O Isso. que você faz com esses sonhos? Pega, vai para o tapete. Porque Aí você, Você não começa a sabe- trabalhar com o dia a dia. você não sabe se um dia ele vai ser capaz de fazer um intercâmbio. Talvez seja. Entendeu? Só que você não pode ficar esperando, criando expectativas que são suas. Ainda mais num diagnóstico tão aberto quanto o autismo. Exatamente. Porque assim, você... É um espectro, um né? espectro Não tem como a gente amplo definir demais. como é uma criança Exato. autista, né? É óbvio que a gente tem sinais ali, algumas coisas que a gente sabe que são característicos, mas algumas crianças têm, outras crianças não têm. determinar né? ainda mais nessa fase com 2 anos, o que ela vai ser capaz de fazer ou não Isso, quando ela é for muito uma cedo. adulta. Não, é muito, cedo. cedo. Eu acho que se projeta tudo muito cedo hoje em criança, né? Tanto típica isso, quanto com atípica. certeza. Sabe? A gente As espera até crianças uma são maturidade de uma Exato. criança, A né? criança acerta uma bolinha de papel no lixo e fala, nossa, Exato. esse Pra vai você ter uma jogar ideia, demais. Para você ter uma ideia disso que a gente está falando, eu tô conseguindo desfraldar a Alice agora, com 8 anos de idade. E tá conseguindo desfraudar. Tô conseguindo, mas foi muita luta, todo mundo sabe. Então, assim, a minha mãe falou no carro esses dias pra gente, nossa, como a gente desfralda vocês cedo, gente. Vocês têm 2 anos de idade. Vocês não sabem falar, não sabem controlar direito, não sabem pedir. Aí E eu assim, falei- né, pensando a longo prazo, que diferença lá na frente talvez vá fazer? Pra ela ela foi desfraldada nenhum. aos 2 e aos 8. Pra ela é nenhum, isso, entendeu? Pra ela não tá fazendo diferença nenhuma. Bom, retomando. Eu lembro que daí eu fui atrás de tudo. E a Alice foi encaminhada na época por uma clínica que era intervenção ABA, né? O que é aba? ABA, vamos falar. Gabi, que é ótima. Eu sou músico, Eu aba sei, pra mim é aquelas ABBA meninas cantando, aquele ABBA monte de pra música. mim é leigo, assim, sabe? Eu sou leiga também, um pouco leiga, não sei, eu só repito o que os outros falam pra mim. Isso é ABA, beleza. Vou atrás pra saber ler, não sei, eu sei que é um nome todo chique lá, behavior, não sei das quantas. Applied Behavior Ah, viu? Analysis. Eu faço essa pergunta porque, assim, o cara que tá assistindo, às vezes ele tá na mesma que eu. Ele começou a pesquisar o aba, e aí você recebe essa notícia, seu filho precisa de aba. Você fala, "Meu." aba, E aí você vai se deparar ao longo dessa jornada, seja qual for o diagnóstico que a sua criança tiver, Exatamente. em muitas siglas. Em Nossa. muitas siglas. Assim, todas que teoricamente são determinantes. Assim, tão determinantes quanto as pessoas tentam determinar o autismo. O seu filho vai ser capaz de fazer isso. Seu filho não vai ser capaz de fazer isso. E a gente tem crianças mostrando sempre que tá fora do limite. Exatamente. Então, assim, quando a gente fala, essa clínica faz aba, eu quero traduzir para as pessoas que O estão em que é casa. isso, né? O O que é o o ABA? Vai que lá, não é um feito. grupo musical. Não gente. é um grupo. também, mas é com B só. Esse é Inclusive- ABA. Inclusive, só para deixar registrado, a gente não faz aba no Núcleo Praxis. Não A é, gente não não é tem a, não é essa a abordagem Não, que a gente foi a trabalha. primeira abordagem Isso. da Alice. Mas é uma abordagem Isso. válida para autismo. Isso. Autismo. E a tradução é análise do comportamento aplicada, né? Então, é um currículo, na verdade, a criança passa por uma avaliação e aí ela tem determinado para ela um currículo de intervenção que tem diversas habilidades, então habilidades desde pré-requisito, como permanecer sentado, responder perguntas, enfim, tem milhões de contato visual, enfim, tem várias habilidades a serem determinadas para aquela criança. E aí ela passa por várias horas de intervenção, né? Normalmente é uma intervenção bem massiva, né? Então, são muitas horas de intervenção,
a família tem que ser sempre orientada quanto aos manejos. Então, a gente pensa sempre em comportamento, em manejo de comportamento, bem voltado para, principalmente quando a criança tem comportamentos desafiadores, comportamentos mais difíceis, né, de serem colocados em um contexto social. Então, assim, mas desde habilidades de pré-requisito mesmo. Então, normalmente com as crianças, quando tem um diagnóstico ou um pré-diagnóstico, como foi o seu caso, elas entram para a aba porque é um currículo mais denso, né? E de realmente habilidades que precisam ser estabelecidas para que a gente consiga algumas evoluções. E com uma carga horária grande também. Normalmente sim. Normalmente é o indicado, né? É o mais adequado que seja uma carga horária. Até porque o que a gente está pensando em modificação de comportamento, né? Em ensinar habilidades e modificar comportamentos. Então, para isso, a gente precisa que essa criança passe por várias horas de intervenção. E isso inclui tanto clínica quanto casa, escola, enfim, todos os ambientes têm que... Antes de passar para você, deixa eu só fazer um ganchinho nessa parte. Por que a gente fala dessas horas? Porque se você pensar, por exemplo, que se você tiver... Vou colocar um cenário hipotético. Seu filho faz terapia segunda, terça e quarta. Ou segunda, quarta e sexta. Ele faz 3 vezes na semana. O que a maioria das pessoas fazem, vai para uma sessão de 40 minutos, 1 hora, para cada especialidade. Deu-se muito 3 horas da semana, que não dá 1% da carga horária semanal. Não. Na verdade, assim, pensando em aba, às vezes até um pouco a mais, tá? Vamos colocar 20 horas semanais, isso, né? Não dá um pouco mais. Não dá 1/8 da semana. Sim. Então, assim... Quando a gente envolve a família, quando a gente envolve o ambiente da casa da criança, escola, a gente consegue e pode colocar essa terapia disponível 24 horas. Exatamente. Ao invés de 20 na semana. Exatamente. Né? A gente faz o total de horas. Que também é um outro objetivo que a gente tem na Praxis, que é de conseguir capacitar pessoas e terapeutas, enfim, para conseguir lidar com essas crianças nos outros ambientes, fora o ambiente clínico. Então, para que a gente consiga estar numa escola, a professora está perdida, tem, sei lá, 3 crianças de inclusão dentro da sala, não faz ideia do que fazer com aquelas crianças. Então, a gente também tem esse objetivo de conseguir capacitar essas pessoas para receberem essas crianças. Que, assim, a inclusão é bonita, né? Mas a gente precisa capacitar os profissionais. Linda, né? Eu vou falar disso, eu sou secretário de escola ainda. eu vou chegar nisso, tá? Eu tenho experiências ótimas. A gente vai chegar nisso também. Ótimas. Então, assim, resumindo, né? Vamos lá. A Alice era uma criança de 2 anos que vai cair muito dentro do que a Gabi já explicou. Ela era uma criança de 2 anos que chegou nessa clínica sem olhar nos olhos. Ela não olhava nos olhos, ela não te encarava, né? Como diz o português, claro. Ela não atendia chamado, ela não sabia brincar com os brinquedos, ela não sabia. Mas aí você fala, como que uma criança não brinca com brinquedo? Não brinca. Se você pegasse um piano, aqueles pianinhos de brinquedo, entregasse na mão da Alice, ela ia lamber a tecla, ela ia jogar no chão, ela ia rodar o brinquedo, sabe? Ela ia comer todo o adesivo, ela comeu, assim, papel que eu não sei como ela tá aí ainda, assim, porque ela comia muito papel. Então, assim, ela fazia de tudo, menos o que é a função do brinquedo. Que era você tocar, fazer musiquinha. Então, assim, você ensina, às vezes, uma criança pequena nessa idade. Uma vez que você fez, ela vai repetir. A Alice não te imitava em nada. A Alice não repetia nada do que você fazia. Nem comportamento, nem fala, nada. Nada. Inclusive, ela não falava nada, nenhuma palavra, nada. Ela tinha os sons de aquela coisa, né, que vem do autismo, mas assim, falar pra você que ela, mamãe, nada, zero. Ela entrou assim, né, e eu me lembro até hoje. Aí, fui pro primeiro dia de sessão de terapia dela, meu coração tava desse tamanho, porque, você pensa, eu falei, gente, a primeira coisa quando eu sentei na recepção, eu pensei, quanto tempo será? Aí pensei comigo, não. Eu não vou sair daqui, acho que tão cedo, né? Eu falei, não vamos esperar. Eu já brigando comigo mesmo. Não vamos esperar alta, não vamos esperar nada. Vamos confiar que vai dar certo. Eu só ficava assim, né? Mas era muito difícil. Porque é muito difícil você pegar uma criança de 2 anos e colocar ela numa intervenção terapêutica. Qualquer que seja, eu acho que, sabe? Porque você pensa, seu filho tem que ir para a escola,
O seu filho tem que conviver com a família, o seu filho tem que ir para uma natação, o seu filho tem que descer no parquinho e brincar com as crianças. E aí todo o tempo você lembrava que aqueles planos que você tinha feito mudaram. Mudaram, completamente diferentes, né? Eu tinha uma criança que eu só pensava assim, eu preciso me informar e dar o melhor de mim para que ela consiga se desenvolver. Eu só pensava nisso, E eu tava com meu coração tão apertado, eis que surge a primeira terapeuta da Alice, tcharam, Gabriela. Você foi a primeira? Foi. Eu que fui receber dessa história? Não. Eu não sabia. Eu não tô fingindo surpresa, tá? Eu estou genuinamente descobrindo que você é a primeira terapeuta da Alice. É verdade. Foi a primeira sessão da Alice, foi a sessão de fono. Eu lembro que eu vi a Gabriela vindo na nossa direção e eu tava assim, eu não queria soltar minha cria, né? Porque você imagina, você ter que pegar a sua filha, entregar na mão de um profissional que você não conhece. Que vai fazer sabe Deus o quê. Sabe Deus o quê, porque você nem entende o que vai ser feito ali dentro. A primeira você ouviu que vai fazer a aba. Eu falei assim, gente, como que eu vou largar minha filha, um tiquinho de gente desse, né? Aí ela veio, eu lembro que ela veio com todo o amor do mundo, super tranquila, e eu ali, nem respirava, né? Nem respirava. Aí eu falei assim, se ela quiser tomar minha filha do meu braço, eu não vou deixar. Eu só pensava assim, sabe? Vai levar, não. Não vai levar, não. Eu consigo ver essa cena. Não vai. Eu falava assim, eu vou junto. Eu só pensava assim, né? Eu preciso pelo menos conhecer onde que minha filha vai entrar, né? E eu lembro que ela, não, vamos comigo, você vai entrar nas primeiras sessões. Aí depois de um tempo, né? A gente vai fazendo a aproximação com a gente, tudo. E você vai ver, ela vai entrar tranquila. E a gente entrou. E eu lembro que eu sentei numa cadeirinha, lembra? De criança, gente. As salas de pais todas lotadas e a gente pegou uma salinha de criança. De criança. Aquela mesinha. Foi, uma mesinha, uma salinha de criança. Aí eu sentei na cadeira assim, e a Alice daquele jeito, e eu falava, ai meu Deus, brinca com a bola. Sabe, porque você fica naquela coisa assim, de atende a expectativa, faz o que que ela tá pedindo, né? E eu ali sentada, aflita, eu falei, ai meu Deus do céu. O que virou a minha vida, né? Porque a vida da gente faz vira de ponta cabeça. Falei, o que virou, meu Deus? Eu lembro que eu agoniada assim, e eu lembro de uma frase que eu repito sempre, que eu acho que foi a frase-chave que me faz seguir até onde eu precisava seguir com a Alice. Ela olhou bem pra mim, ela pegou na minha mão, você lembra? Eu lembro. Ela pegou na minha mão, eu sei que essa hora eu já comecei a chorar, porque eu já tava com o choro entalado, né? Aí ela olhou pra mim e ela falou assim, vai ficar tudo bem. Eu lembro. Não foi? Foi, vai ficar tudo bem. E eu lembro que aquele vai ficar tudo bem pra mim foi algo tão... de tanto acalento, sabe? Era tudo que eu precisava naquela hora. Que nem assim, as pessoas colocam muito, assim, às vezes, muita importância na rede de apoio em que sentido? No sentido operacional. Não vou dizer que não é importante, porque é muito importante. Com certeza. Né? Com a rede de apoio de levar a criança, pegar a criança, cuidar da criança, sabe? Ajudar nos cuidados diários. Ótimo, né? Mas quem cuida da mãe que tá cuidando? Exato. Né? Agora, você falou mais cedo família que você estava em uma cidade, aí o seu... Exato. O pai da Alice, eu imagino que vocês não sejam casados. Não somos casados mais. E eu morava sozinha, eu tava sozinha aqui, eu e ela, né? Então, assim, foi muito difícil. E eu falo que a rede de apoio emocional faz muito mais sentido para mim. Para mim, eu tô falando no meu caso. Eu sou muito mais alguém que chegue para mim e sente do meu lado e fala assim, o que foi? Né? Quer chorar? Pode chorar. É porque do operacional você já provou por A mais B que dá conta. Entendeu? Você entendeu? Sabe, é aquela coisa assim, ó... De eu não precisar me trancar no banheiro pra chorar, porque eles fica nervosa quando me vê chorar. Sim. Sabe? É aquela coisa de, não, eu vou te escutar. Senta aqui que eu vou te escutar. Senta aqui que... Sabe? Esse apoio, esse carinho, pra mim, a rede de apoio sentimental faz até mais do que a operacional. Sim. Né?
É aquela coisa do um não segurar na mão do outro e Isso. assim a gente vai se abraçando. Assim, isso é uma coisa que eu sempre tive, né? É. Eu acho que a partir do momento que eu sou uma profissional que trabalho com a criança, né? Exato. O meu paciente não é só a criança. Não. É a família. É a família inteira. Até Porque se eu não tenho a sua confiança, muito provavelmente eu não vou ter a confiança da sua filha. Então, assim, eu preciso ter você ao nosso lado para que ela veja que você também pode confiar em mim. Então, E até porque foi o que você acabou de falar. A gente tem uma continuidade na terapia. é isso, com certeza. Se com a certeza. gente tem esse papel fundamental também, de ser feito em casa, de ser feito na escola, o porquê não somos importantes nesse processo? Isso. O Exatamente. porquê não, entendeu? Não ter um vínculo. Eu sempre questionei isso. Por que não ter um vínculo? Peraí, vocês também têm um vínculo Com certeza. comigo, entendeu? Porque ninguém vai conhecer o seu filho melhor que você. Você não pode você pode não entender das palavras certas, das linguagens certas, dos diagnósticos. Isso você pode não entender. Mas o seu filho, você sabe quem é. Sim. Então não tem, sabe? Não tem pessoa no mundo que vá ajudar mais o terapeuta que Com Do que a a família. própria família. Toda vez que eu começo com uma criança nova, eu falo, a partir de agora nós somos uma equipe. Exato. Exato. Eu e vocês. Exato. Então, assim, precisamos trabalhar juntos. A minha parte da equipe só funciona se a sua parte da equipe também funcionar. Exatamente. Então, vocês precisam estar... Assim, a gente precisa estar falando a mesma língua, porque senão não funciona, realmente. Senão não Realmente. faz sentido, né? Então, ali se começou todas essas intervenções, né? Lá dentro dessa mesma clínica, só com aba, então ela fazia fono, psicólogo e terapia ocupacional, tudo lá, né? Nas horas do aba e tal. E veio vindo. Então, assim, a gente que é mãe, gente, vou contar uma fofoquinha. Aqui. A gente tem, assim, a nossa rede de apoio das recepções, né? Então, juntas as mães, assim... Nossa, deve ser muito melhor que o salão de beleza. Nossa, é melhor que no terapeuta, às vezes. Eu vou te confessar. Eu Então, imagino. assim, eu escutava as mães falando, não, você vai ver, daqui a pouquinho ela vai falar. Bem assim pra mim. Não, vai dar um mês, ó. Você vai ver, a primeiro sonzinho que ela soltar, ela começa a falar. E eu ali, né, na expectativa. Oba, daqui, sei lá. Você olhou e falou, mais ou menos as pessoas têm o mesmo problema que eu tenho. Exatamente. O ambiente é mais ou menos o mesmo. Não é? Eu pensei o assim, resultado vai ser mais ou menos o tá mesmo. no mesmo pré-diagnóstico ali de todos que estavam ali, a maioria, né? Em sua maioria, claro, tinham outras deficiências, mas falei assim, ela tá ali no meio, né? Aí, nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses eu comecei a ficar, né? Mas aí, tá aí tudo bem. Falei, não, gente, ela tem 2 anos, né? Vai fazer 3 anos, tal. Aí, nisso, a gente esperando, eu falei assim, não, tem alguma coisa errada. Porque eu sabia que ela não era uma autista não oralizada, não verbal, ou uma autista que não fala, né? Eu tinha certeza absoluta. Porque ela procurava se comunicar de qualquer jeito que fosse, né? E até esse tempo ela não falava. Então ela tinha intenção de comunicação, ela queria Isso, falar. ela tinha, você via que ela quase lia os meus lábios. Ela prestava uma atenção, assim, ó, em tudo que você ia falar e olhava, sabe, aquela coisa fixa. Ela às vezes abria a boca, mas não saía som, só que ela abria a boca tentando, né, falar alguma coisa. E Ela olhava dentro da boca da gente. ela olhava. Olhava, eu E lembro. como eu nunca aceitei um não na minha vida, eu sou chata de aceitar não. E também outra coisa, não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer, pra mim não existe, gente. Pô, não tenho o que fazer. O máximo que tem que vir depois do não ter o que fazer é... Mas eu não vou tenho o que descobrir. fazer ainda. Ou agora. mas eu vou descobrir. Mas eu vou descobrir. Entendeu? Esse tal de não tem o que fazer, pra mim não existe. Então, eu já comecei. Falei, não, gente, deixa eu ver se existe alguma coisa, né? Além de só o autismo. Então, eu comecei a ler. Procurar. Foi numa orientação, não foi? Que a gente conversou a primeira vez? Foi. E caí num site que chama Abrapraxia. Que ali eu li todos, parece que eu estava lendo Alice.
Assim, Apraxia? É abrapraxia, que chama o site. Que é da Elizabeth, ela até participa. Maravilhoso. Isso. São brasileira de apraxia, isso. Isso. E eu vi, eu falei, gente, Alice tem isso daqui. Daí a gente tinha orientações mensais, né, na clínica que ela estava, e porque daí passou algum tempo, a Gabi saiu do atendimento da Alice e foi para supervisão. Então, ela que fazia as reuniões comigo. Aí eu cheguei para ela e falei, Gabi, você não acha que a Alice pode... Eu andei lendo, porque você não acha que a Alice pode ter apraxia? Aí ela me olhou assim, ela falou assim, ai, Kênia, eu acho que é cedo. Não, ela vai fazer 4 anos. E ela, como ela não falava ainda efetivamente, né? A gente ficou naquela, tipo... Porque assim, né? Na teoria, né, você diagnostica uma apraxia com fala. Então, você precisa de fala para diagnosticar um problema de fala. Exatamente. Mas, realmente, ela tinha todos os sinais. Não, eram todos. Tinha todos. Entendi, ela precisa de fala para você ter um problema na fala. Se ela não tem a fala... Aí, o que eu fiz, assim? Tinham, assim, sei lá, uns 10 sintomas listados. Eu reconheci uns 6. Eu falei, tudo bem, tá faltando 4, talvez não seja. Vamos esperar falar, né? Veio a pandemia, aquela loucura, isso foi 2020. Veio aquela loucura de pandemia, não sei o quê, e cancela tratamento e volta pro tratamento. Eu sei que nesse meio tema, a Gabi voltou a atender a Alice, até por falta de profissional. Não foi? Foi, porque teve muita gente que não voltou pro atendimento, né? Não voltou. Que não quis voltar, tava se sentindo inseguro. As profissionais mesmo, e assim... Como a Alice não respondia ao tratamento online, não respondia mesmo. Aí eu falei assim, não, quando eu tiver a oportunidade de voltar ao presencial, eu vou. E a Gabi pegou algumas sessões, né, Gabi? E um dia, eu lá no trabalho, ela me manda um vídeo e um áudio. Kênia, ela vai falar, eu quase caí dura, né? Ah, é verdade. Você imagina. Eu acho que eu tenho esse vídeo, acho que eu mandei pro Henrique colocar pra gente, por favor. Gente, esse vídeo aqui é um marco, assim, eu falo assim, de todas as minhas promessas, eu comecei a pagar a partir desse vídeo. Porque a gente faz um monte. Se meu filho falasse, meu filho olhasse, meu filho andasse, meu filho, sabe? Entendi. Até a gente entender tudo, então surgem as promessinhas. Aí eu sei que eu falei, gente, eu lembro que eu sentei na cadeira do escritório, assim, e eu passava até mal. Olha lá, que bonitinha, gente. Olha o tamanho da pessoa. Olha o tamanho da pessoa. Não é a coisa mais linda do universo? Gente, vamos concordar. Lá, Mamãe. Muito bem, a mamãe. Vou só explicar o que estava acontecendo aí. Só porque às vezes é só o vídeo solto, depois a gente pode pôr de novo. Mas assim, essa atividade, né, que eu estava fazendo com ela, eu estava aplicando um programa de tato, tá? Então era nomeação. E era uma foto da Kênia. Então, a gente estava tentando fazer ela fazer mamãe. Então, eu na época, nós vamos chegar nessa parte também, mas na época eu não tinha nenhum conhecimento sobre uma intervenção com o princípio de aprendizagem motora de fala, tá? Então, eu ainda não tinha feito todos os cursos e tudo que é necessário para que você consiga atender um transtorno motor de fala. Mas intuitivamente, eu mostrava minha boca para ela, eu mostrava muito o movimento da minha boca para ela. Porque ela sempre olhou, né? Isso, ela sempre olhou. Ela sempre olhou. E eu sempre encorajava muito. Vamos, Alice, você consegue. Vamos fazer juntas. Então, exatamente. E aí, nessa hora, eu modelei pra ela, né? O mamãe. E aí, na hora que eu mostrei, eu falei, quem que é essa? Aí ela fala, babai. Sai um babai. Sai um babai. Sai. E aí foi... acho que foram... Na verdade, foi nesse... Esse foi o primeiro vídeo. Foi a primeira vez que você conseguiu fazer a Alice, assim... Falar alguma coisa que se assemelhasse, né? a uma palavra. A chamar alguma coisa, a chamar alguém. Até os 2020, a Alice já estava com 4 anos. Eu nunca tinha escutado ela me chamar de mãe. Entendi. Essa foi a primeira comunicação efetiva. A primeira. Então, quando ela me mandou, eu quase tive um troço. Eu falei, não. Aí ela falou, ela vai falar. Eu falei, beleza. Abandonei tudo, a praxia. Eu falei, ela vai falar. Né? Aí, lembrei lá da recepção das mães. Soltou o primeiro som. Agora vem. Soltou o primeiro som. Abriu a porteira, agora vai. Falei, gente, agora dá. Agora vai. E começou. Só um parêntese.
Eu não sei desligar, já falei isso. Não vai me pedir pra desligar agora, não, que eu não Não, sei. gente, Eu acho que olha. ninguém vai querer também. Não, vai a gente às chegar nessa vezes fase. cansa, dá uma vontadezinha de desligar um pouquinho, mas assim, sabe? Eu tenho certeza, mas ninguém vai apertar esse botão. Não vai, olha lá. Então, assim, a gente começou a trabalhar, em cima, eu em casa, aí a Gabi me orientando, ó, faz isso, faz aquilo, e a gente foi. E eu comecei a ver que a coisa não deslanchava. Porque daí começou a passar os meses, eu falei, tudo bem, não vamos exigir tanto, mas... Aí eu comecei a identificar certas coisas, que nem... Ela nunca falava consoante. Você falava pra ela, bola, aí ela falava, ó. Alice, bola, ela ficava, ó, sabe? Então, a falta de consoante... A questão de ela ter muita dificuldade, assim, parecer que ela falava algo pra mim, parecia que pra ela estava certíssimo, Claro, limpo. né? Tipo assim, ela olhava pra mim e falava, você perguntava, o que é isso? Ela falava, copo. Aí ela falava, bro. Na certeza de que tinha emitido E te olhava copo. assim, como se fosse o copo. Então eu comecei a perceber. E daí eu falei, não, é porque ela começou a falar Eu agora. acho Tal. que tem um outro vídeo que é legal a gente mostrar. Tem aquele da televisão e tem o do carro. Aquele dela cantando no carro. Cantando no carro, gente. Ela tem certeza que ela tá cantando a música. É lindo. Assim, ó. A letra. Olha lá. Olha lá. Esse ela tá conversando com as bonecas. As bonecas estão conversando entre si, na verdade, É, né? ela Ela faz o de diálogo. conta. É, o diálogo das bonecas, ó. Pode pôr. Tá não. Opa, bibi, oh bibi, meu novo. Ah, bibi, Esse é um deles. E tem o do carro também, que acho que é legal colocar. A do carro é muito bom. Ai, gente. É lindo. Ficou bom. Ficou. Ficou bom. Aí ela percebe que tá sendo filmada. Zero inibição. Imagina, sempre foi assim. É lindo demais. Ai, gente. Então ela tinha toda a parte de intenção comunicativa, Exatamente. né? Ela Você- compreendia, sempre compreendeu muito bem o que a gente estava falando pra assim, ela. algo que você perguntava, ela respondia, só que não era inteligível, vamos dizer assim. Você não conseguia entender o que ela estava falando. E para ela tinha certeza absoluta, porque ela te olhava com E uma muitas cara- vezes ela ficava até brava com a gente, tipo assim, como você não tá me entendendo? É que aí eu preciso fazer outra Outro voltinha, viés, né? faz o viésinho. Você tá me falando que a partir desse vídeo você, enquanto mãe, conseguia determinar que ela tinha intenção de comunicação, tá? Então, deixa eu só destrinchar isso. Porque aí momento terapeuta. Você dá a linguagem. A parte você chata explica é sua. pra gente, por favor, né? Por que é diferente um vídeo desse da Alice que, teoricamente, alguém que nunca conviveu com autista ou uma criança neurodivergente vai olhar e falar assim, por que essa criança tem intenção de comunicação e uma que fica falando ó, blá, 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 até pá, blá, blá, mas ela balbucia o mesmo tipo de sons, mas o que difere é a intenção de comunicação para os pais em casa conseguir... Uma simples emissão de som, Isso, né? porque às vezes a criança fala uma palavra, ela fala Exato. assim, sei lá, patê. Mas patê não significa nada, ela fala patê para copo, Patê pra árvore, para mesa, para tudo. mamãe, para o papai, ela olha e fica falando patê, 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 patê. Eu acho que patê. tem umas 25 respostas diferentes pra esse negócio. Não, escolhe uma que tá bom. Pô, você fez uma pergunta gigantesca. Beleza, vamos tentar puxar alguma coisa daí, tá? A intenção comunicativa, na verdade, a gente
de fato percebe que a criança está tentando ou pedir algo, ou mostrar algo, ou falar que ela gosta de alguma coisa. Enfim, ela tem uma intenção dentro das... A gente tem funções comunicativas, né? Então, a gente tem uma função de fazer pedido, de fazer observação, de fazer protesto. Então, a gente tem algumas funções e a gente percebe que a criança está tentando comunicar alguma coisa. Então, para mãe em casa ou para professora, por exemplo, a criança quer água. Ela vai ter um jeito de se comunicar específico para quando ela quiser água. Mesmo que ela esteja direcionada, às vezes ela vai estar direcionada, o olho dela vai estar direcionado, ela vai tentar um alcance dirigido, ela Você vai ter mais sinais de que ela quer aquilo. Isso, exato. Só que aí a gente ainda pode puxar uma outra coisa que talvez depois a Kenny até pode entrar um pouquinho nisso. Às vezes isso que você está referindo como uma fala, aspas, desconexa, ou uma fala que não tem ligação com o que está acontecendo ali, pode ser uma ecolalia. E hoje em dia a gente sabe que ecolalia comunica. Ecolalia não é uma... não, isso aí é só autoestimulação. Né? Autorregulação. Finge que não tá falando nada, redireciona. Ou dá significado pra isso. Não. Hoje em dia a gente sabe que existem crianças... Dá significado pela terapeuta, né? Tipo, você ignora o que a criança quis dizer. Exato. Você atropela isso e fala, não, isso não serve não. Vamos colocar outro significado. A Alice. Ela fica brava demais, é verdade. Entendeu? Mas é que assim, hoje em dia, depois a gente vai chegar nesse ponto também, mas hoje em dia a gente sabe que existem crianças, né, assim, não só de desenvolvimento neuroatípico, que processam a linguagem de uma forma diferente. Então, existem os processadores analíticos e os processadores Gestalt de linguagem. Então, são formas diferentes de processar a linguagem, tá? Mas as duas são válidas, né? E existem crianças até que, assim, se discute de crianças que têm processamento misto, né? Que em alguns momentos, né, mesclam os dois tipos de processamento de linguagem. Eu acho que dá pra gente deixar isso um pouquinho mais pra frente. Isso. Porque a Alice é uma criança que sempre foi muito musical. E isso é uma das características que a gente encontra lá nas crianças, no começo, né, do desenvolvimento de linguagem. As crianças Gestalt normalmente são crianças muito musicais, né? São os intonation babies, que a gente fala. São crianças da entonação. Então, apesar do transtorno motor que a Alice, né, que depois a gente veio descobrir que a Alice tinha, ela sempre foi uma criança que você percebia a entonação na fala dela. Então, ela tinha... emissões que muitas vezes você falava assim, opa, isso aqui dava pra saber que música que ela tava cantando, dava pra saber o que era. Apesar de não ter uma palavra. É isso. Então, assim, quando a gente pensa em intenção comunicativa, voltando lá na sua pergunta do começo, o que acontece é que a criança está direcionada para alguma coisa. Às vezes não um objeto, tá? Nem sempre é pra fazer pedido, às vezes é pra fazer uma observação, às vezes é pra mostrar que não gostou de alguma coisa. Então, assim, mas é direcionado, você percebe que é direcionado. Entendeu? Você percebe que o que ela tá falando tem fundamento. É mais ou menos assim, o que ela tá tentando te falar não é um simples falar por falar. Né? É a comunicação em si mesmo. Se você for olhar significado de comunicação, é isso, é você conseguir chegar ao outro, né? E ela ficava tentando fazer de qualquer jeito. Ela primeiro falava, fazia algum som, eu não entendia, aí às vezes ela ia lá, ela pegava um negócio, fazia assim pra mim. Ela é maravilhosa de mímica até hoje, né? Não, até quando hoje. Quando ela não consegue... Já viu ela imitando uma impressora? Já vi. Gente, muito fofo. Aquilo lá é demais. Psh. É muito fofo. Porque às vezes ela não sabia falar que era imprimir. Aí ela fica... Psh. Agora sai, né? Impime. Agora sai um impime. Então, assim, eu sempre notei que todas as vezes, né, que ela tentou algum tipo de falar, ou de tentar me mostrar alguma coisa, ela tinha... E ela batia o pé naquilo ali. E quando, assim, eu não entendia, era muito frustrante para ela. Sim. Sabe? Ela entrava em crise mesmo, chorava E muitas vezes isso foi entendido por diversos terapeutas que passaram por ela, como se, você não pode ser assim, você tem que manter a demanda. Manter a demanda, gente, é assim, eu falei, tá falado. É mais ou menos isso, né? Que nem você vai falar para a criança o quê? Esse copo tem que ficar aqui. Aí a criança vai botar aqui. Você vai tirar, vai falar, o copo tem que ficar aqui. A criança vai tirar, você vai falar. Se você precisar fazer 80 vezes isso, você vai fazer.
Só que por que o copo não pode ficar ali? E outra, quando a gente pensa, assim, sabendo hoje, tendo conhecimento Não sobre é? o processador Gestalt de linguagem, por exemplo, É, normalmente é uma criança que ela tem uma dificuldade, né? Assim, né? exato. De quebrar aquele bloco. Pra ela, tipo assim, o copo tem que estar aqui. Isso daqui pra ela é um padrão. Então, quando a gente quebra isso da criança, assim, sem muito fundamento, vamos Exato. combinar, né? Nesse caso, por Exato. exemplo, na verdade, a gente está desrespeitando uma questão de processamento daquela criança, que é uma Exato. individualidade daquela criança. Então, assim, existem formas e formas da gente manejar um comportamento, aspas, indesejado, Exato. sem que haja necessidade da gente, aspas, de novo, faltar com respeito com essa criança. Então, assim, inclusive a forma como a gente trabalha na clínica é isso. A gente respeitar a individualidade de cada um e sempre dar suporte transacional, ou seja, dar ferramentas para que essa criança consiga quebrar esse padrão Exato. sem causar uma desregulação emocional. Porque a gente não... Uma criança desregulada é uma criança que não aprende. Não, É uma criança que não se conecta. Você não consegue fazer nenhum tipo de intervenção numa criança desregulada. Não, ela tá num nível de estresse muito alto ali, Sim, você entendeu? sim, não adianta. É a mesma coisa de você super nervoso. Por exemplo, você consegue, às vezes várias vezes a gente já não fala, nossa, eu tava tão nervosa que eu nem escutei o que o fulano Isso, falou. é exatamente isso. Nossa, eu tava tão irritada que eu nem vi que ele fez aquilo. Entendeu? Então, o que acontece? Na cabecinha deles é tudo muito demais. O som é demais. Os volumes são demais. A luz é demais. Então, ele tem que conviver com tudo isso o dia todo. Então, assim, para ele se desregular é um palitinho. E por isso, assim, a gente sempre tem que dar previsibilidade para a criança de tudo que vai Exato. acontecer, de como vai acontecer. Normalmente eu faço uma reflexão com a família, que é o seguinte: Kênia, se eu viro pra você hoje e falo assim, Kênia, hoje é terça-feira. Tô perdida. Terça. Terça-feira. Hoje é terça. Hoje é terça-feira. Na sexta-feira, a Alice vai... Ao invés da gente fazer a sessão na quinta, a gente vai fazer a sessão na sexta. Na sua cabeça, você já montou Exato. que, então, o seu itinerante, ao invés da quinta, vai ser na sexta. Então, você já tem uma previsibilidade do que vai acontecer. Exato. Quando a gente pensa na criança, eu não tô falando só de uma criança de desenvolvimento neuroatípico. Não, qualquer uma. Não dá pra gente chegar em cima da hora ou não dar uma previsibilidade pra ela do que vai acontecer. Não tem como a gente manter uma criança regulada se ela não faz ideia do que tá acontecendo, aonde que ela vai, o que é. Por que eu preciso largar esse brinquedo agora e brincar com esse outro negócio que você quer que eu faça? Então, a gente sempre trabalha com essa previsibilidade para que a gente consiga uma criança regulada. E assim a gente consiga fazer uma intervenção eficiente. É o que eu sempre briguei quanto a isso, eu sou um pouco complicada. Eu falo assim, gente, vocês vão querer criar briga com uma criança, sei lá, de 6 anos? Não, né? Faça-me o favor. Vocês estão sendo mais criança que a própria criança. Entendeu? Gente, não compra. Eu falava assim, não é que eu deixo ela fazer tudo, gente. Vocês não estão entendendo. É saber como... Eu vou fazendo com que ela faça o que eu quero pelas beiradas. Ela nem percebe. Quando ela percebe, ela já está fazendo. Então, para que eu preciso criar um ambiente completamente estressante, caótico para a criança? E para a família, sabe? né? E para a gente, se eu consigo a mesma coisa de uma maneira mais... respeitosa, humana, amorosa. Sim. Então, eu fazer desse jeito sempre fui vista como, ai, a mãe que deixa. Ah, mas o que adianta? A gente vem aqui, ela vai em casa. E ao contrário, eu sempre fui ponta firme, trabalhei junto e com certeza. Cobrei, estava ali. Então, assim, quando a gente percebeu que a coisa não evoluía, eu fui de novo na Gabriela. Falei, tá aqui de novo os sintomas, eu tô vendo que o negócio acho que é mesmo. Tava esperando aí o sonzinho sair, mas agora ela já tem os 10. Não era nem 6 e 10. Agora, tá aqui, eu falei assim, agora 10. ela já falou, já tem os 10 aqui. E aí, foi uma época assim, que quando eu desconfiei, eu fui pro Praia da Alice também. E aí entrou nós dois numa rede de desespero, que a gente saiu
procurando ajuda e opinião. E eu lembro que a gente fez a triagem, né? Na época, eu ainda não tinha formação. Foi outro... Mas o Matheus já tinha feito, né? A foi o formação terapeuta que fez. E aí ele que fez a triagem. E ele realmente, na hora que ele fez a triagem, eu lembro dele entregando a triagem. Olha, realmente ela tem bastante sinais e eu acho que a gente precisa dar uma aprofundada nisso aí, né? Aí foi quando, né, aí a clínica me chamou, tudo, e realmente, assim, a intervenção ABA eu não conseguiria trabalhar o que a Alice estava precisando para poder ter o mínimo de chance, né, dela conseguir evoluir alguma coisinha na fala, né, e para mim isso era extremamente importante. Não para que ela fique igual um papagaio falando para os outros. Não, mas eu acho que ela precisa do mínimo para conseguir se virar lá na frente. Isso, autonomia, né? Pensando em autonomia comunicativa. Exatamente. Então, foi aonde a gente trocou uma primeira vez, né? De tratamento, todo voltado para isso. Aí foi quando eu descobri também que a pessoa com apraxia, ela também pode ter esse mesmo problema, só que do modo geral, né? Ela pode ter um problema motor na coordenação motor, em como ela pega. E a Alice sempre teve. A Alice não tinha muita dificuldade de comer sozinha. A Alice não conseguia se vestir, por mais que eu tentasse. A Alice não conseguia tomar banho, por mais que eu ficasse ali com pista visual. Pista visual é o passo a passo que a gente coloca para a criança conseguir fazer determinada coisa sozinha, né? Então, ele enxergando, tem autista que visualmente para eles é mais fácil, né? Então, mesmo eu fazendo tudo isso, ela tinha grande dificuldade. Eu fui em uma clínica também de integração sensorial, então a gente começou tudo junto. Mas de um primeiro não deu muito certo, de um primeiro modo, porque daí entrou nessa questão de regulação emocional mesmo, sabe? De tipo assim, ela entra e chora aqui, ela tem que saber. Aí eu falei, gente, mas eu estou na recepção para isso, me chamem. Outra coisa, viu, terapeutas? Eu vou falar o lado da mamãe. Mamãe tá ali para ser chamada. Mamãe conhece a cria. Chama a mamãe. Entendeu? A gente não tá ali só para enfeitar. Não. Entendeu? E você não vai entrar lá dentro, você não vai se meter, você não vai nada. Você vai apagar o fogo pro terapeuta continuar a fazer o trabalho que ele precisa. Ou ajudar o terapeuta a apagar o fogo, ensinar o terapeuta. Isso aqui gera fogo. Ao invés de perder uma sessão inteira, você gasta 15 minutos e salva o resto da sessão. Mas aí eu escutei a seguinte frase. Mas se você entrar toda hora, ela não vai saber que sou eu que mando. Porque a sala é minha. Então, você vai tirar a minha autoridade. E você ouviu isso de, teoricamente, uma pessoa muito capacitada. Aí eu sentei, capacitadíssima. Eu sentei, olhei bem assim, falei, primeiro... A autoridade quem tem sobre alguém sou eu, sobre a minha filha. E segundo, aí eu descobri, analisei, tudo, fizeram um vídeo, qual era a única coisa. Se trocava de brincadeira muito rápido. Então, assim, a hora que ela estava super feliz, no auge da felicidade, agora vamos brincar de bola. Por quê? Mas eu acabei de ficar feliz. Exato! Eu acabei de entender a brincadeira. Nossa! Sabe? E aí arrancavam tudo mesmo, assim, tiravam, guardavam em cima, jogavam em cima do armário. E a menina enlouquecia. Óbvio, porque ela não conseguia olhar e falar assim, olha, eu não quero ainda brincar de bola. A gente não pode continuar brincando daquilo ali? Vou fazer outro parêntese. Importante. Isso é uma coisa que a gente... Assim, é uma das coisas que a gente pensa lá na Praxis também. A criança é a líder da sessão. Isso não quer dizer que essa criança manda na sessão e ela faz o que ela quer, o que ela não quer, que ela, né? Que assim, que ela manda na gente e se ela não quiser fazer nada, tá tudo bem. Não é isso. A criança escolhe o brinquedo dela, ela escolhe a atividade que ela quer fazer, ela escolhe o momento que ela quer trocar de atividade e eu, como terapeuta, tenho a missão de enfiar a minha demanda ali dentro. Exatamente, então, que é o que eu faço em casa. É exatamente isso. Quem tem a formação para conseguir manejar e conseguir fazer a estimulação necessária dentro do interesse da criança, sou eu.
Exatamente. E se eu tenho o interesse da criança, se eu tenho essa criança engajada, eu consigo fazer a Exatamente. terapia fluir, né? Foi. Terapia não tem como fluir se ela Não. não estiver dentro do interesse da nossa criança. Não. Não tem como. Então, aí, quando eu escutei isso, eu vi tudo que ia acontecer, eu falei assim, gente, Não vai rolar. Não vai rolar. E na época, a Gabi tava pensando em fazer o curso Do prompt. do prompt, lembra? Eu falei, pois faça esse curso. Curso É que do assim, quê? na verdade, do prompt, eu vou chegar nisso. Obrigado. A questão é que... Que trabalha com a praxia Isso. de fala, né? Um dos Isso, é que o um profissional dos precisa métodos. ter para trabalhar com o que a Alice tinha, que tinha sido diagnosticado, né? Isso. É o prompt. O prompt é uma formação a nível internacional, tá? Então, ele tem alguns níveis. E assim, eu não vou saber inglês também, mas é uma sigla grande. Essa eu não vou saber falar. Peço desculpas. Mas nada mais é do que você conseguir dar pistas com as mãos, né? Colocando a mão no rosto dessa criança para ajudá-la no planejamento e na programação motora da fala, para que ela consiga fazer os sons que ela precisa. Então, eu brinco que o prompt é aquele professor de zumba, sabe aquele professor de zumba que pega na sua mão e faz assim, ó, perna pro lado, perna pro outro lado, levanta o braço e desce o braço. O prompt é isso, só que na boca. Então, eu faço manobras, né? São como se fossem manobras no rosto da criança, para que a criança consiga fazer aqueles movimentos necessários para a fala. Na Então, época... ela tem a intenção de fala, a parte de processo da fala existe. Isso, ela tem todos os pré-requisitos. Tá formada, Existe existe o pré-requisito, pré-requisito. sim. E aí ela tem a dificuldade física. Você Exato. precisa ajudar a Que musculatura é a fazer o que ela tem que fazer. Exato. Não é bem... Assim, quando a gente pensa em apraxia, não é a musculatura, tá? É lá dentro do cérebro. É o Então, a programação planejamento e a também, programação. o planejamento É lá dentro, motor. entendeu? Entendi. É Eu isso que acho eu que a queria entender. gente não falou o que é apraxia. Você Isso, podia eu acho que falar. não. Fala aí apraxia, um pouquinho. assim, a apraxia é um dos transtornos motores de fala, tá? Então a gente tem apraxia, disartria, atraso motor de fala e a associação entre apraxia e disartria, tá? Então são esses 4 transtornos motores de fala. A gente fala muito de apraxia, mas na verdade ele é um dos menos ocorrentes. A prevalência da apraxia é menor do que, por exemplo, de um atraso motor de fala. Então, assim, a gente pensa a nível cerebral, né? É uma falha no planejamento e na programação motora de fala. Então, quando eu insiro, por exemplo, um método como prompt ou como multigestos, o que eu estou fazendo é auxiliando essa criança a entender a forma como esse som precisa ser produzido. Como Entendi. programar. Exatamente. Entendi, É lá, entendi. assim, eu tô como se eu Entendi. estivesse mexendo no planejamento e na programação. Eu assisti uma live um dia Maravilhosa, da adoro. Elizabeth Adoro. Gush, Pode e ela falar da explicou de uma maneira tão fácil Tão a lúdica. apraxia É isso. que eu acho que é uma coisa que eu levo para mim. Ela falou assim, o que acontece, né? Quando a gente nasce, o nosso cérebro, tudo isso que a gente está fazendo aqui, é boca, é língua, para sair a palavra, é tudo automático. Você nem percebe o quanto você precisa fazer para poder soltar um abacaxi, por exemplo. Sim. Entendi. Você tem que É o ver- famosíssimo botãozinho da mesa do Divertidamente. Exatamente, você faz Ela assim, o só a, ba, entendeu? Enquanto você tá abrindo e fechando boca, a sua mandíbula tá mexendo, sua língua tá mexendo. língua. Só que quem manda tudo isso, né, tem uma sinapse de cerebral mesmo ali, de Você neurônio. tem uma instrução, você Exatamente. tem um comando. Isso. O que acontece com a criança com apraxia? Esse sinalzinho não vai. Divertidamente 2. Exato. Eles trocam todas. E aí, o que a fono que entra precisa fazer o quê? Precisa ensinar a criança a fazer isso sem precisar desse sinalzinho. É simples assim, Isso, entendeu? não, a gente mais ajuda, ou menos. É assim, é aula de zumba mesmo, é o ajudar a criança a conseguir planejar e programar a fala para que ela consiga de fato falar. Tanto é que você pega a Alice às vezes pensando para Isso. conseguir concluir o que ela começou a falar. O exemplo da aula Zumba é maravilhoso, né? Porque eu, por exemplo, como exímio dançarino, Eu Exato. também não sou faço ótima. nada, sou eu ia ficar assim maravilhosa. por muito tempo, imagina. Mas, vamos pegar uma Perna coisa, direita, peraí, vamos pegar uma perna coisa. esquerda, e Olha até isso aqui. deixar de ser
essas fases, né? De perna Vamos pro seu direita, perna mundo. esquerda. Vamos pro seu mundo. Vamos deixar mais Pra fácil? música? Vamos. A música é princípio de aprendizagem motora. Exatamente. Quando a gente pensa em princípio de aprendizagem motora, é assim, a gente precisa de prática e repetição, no caso da fala com fala, né? Então, não adianta eu simplesmente ficar treinando soprar. Então, eu preciso treinar com fala. Então, eu preciso de alvos de fala. Exato. Eu preciso de trabalhar feedback. Então, por exemplo, no seu caso, tá? O dedo não é nessa corda aí, não. É na corda de baixo. Você pôs o dedo em cima de novo. Vamos descer esse dedo? Tá? Então esse feedback você precisa dar. Ritmo. Então, a criança que tem uma questão motora de fala, normalmente ela tem uma alteração de acento. Então, ela por exemplo, um exemplo legal são os Minions. Banana, banana. Ele erra o acento. Então, a gente precisa trabalhar isso também. Então, assim, são alguns... são os princípios de aprendizagem motora, eles precisam ser aplicados na terapia para que a gente consiga o sucesso na fala daquela criança. Então, não é qualquer fono. Não é assim, se a Kênia fosse numa fono... aqui você não atende? Não, então eu vou levar em outra fono. Não é qualquer fono. Tem que ser uma fono com uma formação específica para isso. Agora eu vou levantar uma polêmica aqui. Você não vem, não. Eu não quero ruir o mundo da medicina, pelo amor de Deus. Ainda bem que não é ao vivo, que a gente corta e tá tudo bem. É isso. A polêmica é a seguinte: eu imagino que você deva ter. Eu vou dar a situação do brasileiro, o que eu acho que é a situação mais comum, tá? Pra gente entender quais são os problemas mais comuns. Então, a gente tá falando de uma criança eventualmente vai na escola. Isso. A gente tá falando de uma criança neuroatípica, então ela tem um diagnóstico, ela frequenta médicos. Exato. Você provavelmente tem um plano de saúde, tá? Exato. A Gabriela, sua formação é fonoaudióloga, certo? Eu vou lá na nominata do convênio e digito fonoaudióloga. Eu preciso de uma fonoaudióloga. Por que não dá certo? Porque é isso que mães, professores, médicos e o resto do pessoal precisa entender. Exato. Por que eu preciso de uma fonoaudióloga específica? Por que eu preciso de um psicólogo com formação específica? Por que eu preciso de uma terapeuta ocupacional com formação específica? O mesmo acontece dentro da medicina. Você vai tratar de um problema na mão, num ginecologista ou num gastro. Não, você vai no ortopedista. E às vezes o ortopedista específico tem ortopedista específico de joelho, ortopedista específico de pé. Mas eles não sabem que a subespecialidade da fono... Mas todos não são médicos? Todos são médicos de formação. Se precisar atender uma emergência ali agora, ele tem que saber o básico. Isso. Só que ele se especializou em alguma coisa. Só que medicina já é muito mais, né? Eu vou dar um panorama geral aqui para você que está olhando a nominata agora. A fonoaudióloga pode atender, por exemplo, você está sem voz. Aí você vai numa fono que trata voz. Exato. Você tem um problema de audição. Você já foi no otorrinolaringologista e você vai provavelmente precisar de uma fono específica em aparelho auditivo. Você vai precisar de várias especialidades. E aí você, médico, mãe, etc., vocês precisam saber quem vocês vão procurar. Exato. Sim. Para quem que vocês vão mandar? Então, você só consegue isso quando você tem a certeza do que a criança tem. Ou uma suspeita, né? E tipo assim, isso aqui não é, isso não é, vamos pra lá. E eu acho que outra coisa que cabe, tá? Diagnóstico de fala... Quem dá é o fonoaudiólogo. Exatamente, gente, por favor. Então, assim, pelo amor de Deus, os médicos podem levantar a suspeita. Vamos levar numa fono pra ver se. Estou achando que, vejo alguns sinais. É uma coisa. Né, porque... Agora, muitas vezes chega pra gente com um diagnóstico fechado de apraxia, a criança nem fala. Como que foi diagnosticado, a gente não sabe. E feito por um profissional que, teoricamente, não tem nem especialização em apraxia. Zero, nenhuma. Nem experiência, assim, né? Ele não fez nenhum curso, ele nunca nem viu. E vou dar o meu lado aqui como administrador da clínica. Chega, por exemplo, um atestado do cara escrito: o médico receitando 20 horas ABA. Quem concluiu que a ABA era a melhor abordagem para aquele caso? Não, não é isso. Só são 20 horas. Eu acho que assim, Aí ele faz 20 horas e aí o que o convênio vai entender? Tem que passar por uma avaliação. E o convênio vai entender o seguinte: depois que ele fez as 20 horas, é igual a cartelinha do antibiótico, acabou. E daí? E aí, o que eu faço com todo o resto da vida da criança? Como é que eu estico esse prazo? Como é que eu coloco isso de um jeito que vai permitir que essa criança continue sendo assistida? Como que faz? Então então assim... Então, não é fácil. Eu falo assim quando você... Eu não sei, eu sempre fui muito fuçada, né?
E eu sempre fiquei muito atrás. Eu nunca permiti ver algo na Alice e falar assim, ai, não estou vendo. Por mais que nem eu falo, eu sou assim, sabe aquele senhorzinho do Up que vai segurando os balãozinhos? Eu falo, gente, vou segurar mais um balãozinho de diagnóstico aqui, porque assim, eu já tinha vários balãozinhos, Alice, é isso, isso, isso. Então, cada coisa que você descobre também não é fácil. Claro. Sim. Né? Claro. Então, eu lembro que nessa época eu não me conformava com vamos encaminhar a Alice porque não temos aqui o profissional que atenda. Eu falei, mas peraí, se a gente não tem, a gente precisa ter. A gente tem que ter. Vamos estudar isso aqui, porque se não tem, então vamos atrás. Exato. Aí eu tava no meio dessa loucura, pandemia, e a Alice não dando certo, não tava dando certo mesmo. Aí eu sei que eu conversei com a Gabriela alguma coisa, ela, aí você me inscrevi, contou, te mandei o print. Aí eu falei pra ela, ai, que bom, não sei o que, e aí, como é que a Alice tá? Eu falei, sei lá, se é fase de adaptação ou não, tô esperando. Aí quando ela terminou, né, acho que o curso, ela falou assim pra mim, eu tava sentada na recepção, a Alice aos berros, lá dentro da terapia, coisa que eu também acho péssimo. Aí eu falei assim... Aí ela me mandou uma mensagem, se você souber de alguma criança que precisa, porque eu preciso de uma criança para supervisionar. Eu falei assim, você quer Alice, você? Eu só queria... Ela só queria uma cobaiazinha, eu já joguei a criança toda. Isso mesmo. Vai pôr o pezinho na piscina? Não, ela falou assim, vai entrar. mas eu não sei. Eu falei, eu acabei de fazer o curso. Eu falei, mas você não precisa aprender? E você não fez o curso? Exatamente. É famoso, você não tá com a formação aí. Eu falei assim, é a mesma coisa. Gente, eu tremia, como se eu nunca tivesse entrado numa sala de atendimento da minha vida. Ela falou assim, mas você tem certeza? Eu falei, absoluta. Absoluta, porque uma coisa, assim, que é essencial pra mim, você já tem com a Alice, é o vínculo. E ela responde. Porque não adianta só, ama a tia, tá? Mas e daí? Entendeu? Ama a tia. Mas assim, mais uma vez, mais uma coisa. Essa é mais uma das coisas que a gente, assim, que a gente tem como um dos nossos valores no Núcleo Praxis, que é a criança, a partir da hora que ela chega pra gente, a gente não chega aplicando um monte de protocolo e fazendo um monte de coisa e fazendo um monte de avaliação e... Vamos com calma. A gente tem uma criança que está num ambiente novo, com uma pessoa, não nesse caso porque ela já me conhecia, mas num ambiente novo, com uma pessoa nova, que não entende o que está acontecendo, ela não conhece aqueles brinquedos. Ela não sabe por que ela tá lá. Ela não sabe por que ela tá lá. Então, assim, não adianta eu sair. Então, por isso que a gente sempre faz, a princípio, sessões, a depender da criança e de como que vai ser, de vínculo. É óbvio que nessa sessão de vínculo eu tô observando como ela se comunica, eu tô observando como ela se comporta, eu tô observando como que é a relação dela com a família que tá esperando na recepção, ou que tá dentro da sala. Então, assim, esse processo de criação de vínculo, esse processo inicial da intervenção é fundamental. Exatamente. E assim, eu sempre tive isso na cabeça como uma assim, dos top coisas que precisam acontecer dentro da sala de terapia. E assim, era muito incrível porque a Alice respondia muito e era muito visível. Sim. Sabe, assim, a conexão que ela tinha com a Gabi era muito, assim, não era só conexão, amor, não é questão de amor, mas assim, ela respondia ao tratamento com ela. E eu lembro que uma vez, quando ela parou na primeira clínica lá voltando, que ela parou de atender a Alice, eu falei pra ela assim, você não atende particular? Aí ela falou pra mim, não, só aqui na clínica. Eu falei assim, então deixa eu te falar uma coisa. Lembra que eu te falei? Quando você criar coragem na sua vida, porque você é muito capaz, falei pra ela. Eu vou atrás de você. Esse diálogo eu fiquei sabendo, tá? Eu falei, eu vou atrás de você e a Alice vai ser sua primeira paciente. E eu vou estar lá no seu primeiro dia de trabalho. Spoiler. Foi. Foi né? Olha onde a gente está hoje. Exato. Olha onde estamos hoje. Na salinha e no núcleo. E aqui, gravando podcast. Primeiro podcast é a Kênia. Aí eu sei que eu falei pra ela isso aí. Eu falei assim, a Alice vai estar lá e eu vou estar junto. Aí eu falei assim, porque você é muito capaz. Eu tenho certeza que você vai chegar longe um dia. E, gente, né? E aí, quando ela veio me falar que ela falou assim, preciso de uma criança pra supervisionar, eu falei assim, toma, pega. Mas como? Eu falei assim, Gabi, o mais importante você já tem pra mim, que é a minha confiança, né? Que eu tenho certeza que você vai dar o seu melhor ali dentro. Alice responde muito bem e já tem um vínculo enorme com você. Falei assim, então só pega. Nossa, joguei uma bomba, né? Porque eu imagino ela... Eu agradeço a Deus você ter jogado essa bomba. Não sei,
imagino ela assim, meu Deus, onde eu vou atender a menina na garagem de casa. Foi meio que isso mesmo. Novos Eu saí problemas caçando exigem consultório, novas loucona. soluções. E ela ficava assim pra mim, Kenny, mas como que eu vou fazer? Como que eu vou sair daqui? Eu falei, vai dar certo. Eu não Era de vivia sábado, lembra? falando isso pra Meu você. Deus, Eu não lembra? falava pra você. Falava. Vai dar certo. É. E vai demorar. Não fica querendo abrir aqui uma portinha e dali 10, 20 dias tá lotado, não. Vai ser... Nossa, eu queria, tá? Eu falei pra ela... Eu queria falei muito. pra ela assim, você vai ver só a minha carinha por alguns tempos. Pra ela não desistir, né? Porque tudo que eu queria, eu falei assim, ela não vai. Agora ela não vai desistir. Agora não larga, pelo amor de Deus. Ela vai. Colocar ela lá, mas ela vai. É. Então, assim, aí foi quando a Gabi começou toda a intervenção certa e ela começou também. E outra coisa que eu vou citar, assim, aqui eu acho muito importante. A questão desse tratamento multidisciplinar, né? Quando não é feito todo num lugar só. Geralmente a gente tem um pouco de dificuldade, né? Porque Do ponto de vista da mãe, você tem locomoção. Né? Você precisa ficar levando. Locomoção, a gente tem Contato a questão... entre os terapeutas. Contato entre os terapeutas, né? Tudo isso. Tudo que funciona dentro do mesmo guarda-chuva, ele tem muitos benefícios, né? Tudo isso, né? Tudo isso acaba de um jeito ou de outro... Eu não queria transformar isso aqui numa propaganda exclusiva do Núcleo Praxis de Desenvolvimento. Vamos puxar o ganchinho. Mas já que quem tá fazendo o episódio somos nós, uma das ideias, quando a gente quis expandir justamente a salinha da tia Gabi para um negócio maior, e a gente não tinha mais ou menos... A gente tinha uma noção, mas não tinha a ideia exata do quão maior seria. Do que faríamos, né? Era justamente ter mais pessoas de outras especialidades. Exatamente. Por comodidade e por integração. Exato. Para que todo mundo falasse a mesma língua. Então, a criança tem seletividade alimentar. Meu filho só come iogurte e hambúrguer. Mas não porque ele é mimado, porque ele não consegue comer outra coisa. Você precisa de alguém especialista em seletividade alimentar. E nesse início, assim, eu tive muita sorte, porque eu tive... Eu nunca vou deixar de esquecer isso. Eu falo que sempre passaram anjos pela vida da Alice e alguns ficaram e permaneceram, né? Mas, assim, eu tive... Os profissionais que a Alice tem hoje, todos trabalham cada um numa clínica, cada um né? num lugar físico. E eu tenho a sorte disso tudo acontecer muito bem. Então, a gente sabe, né, do trabalho que precisou ser feito na questão da fala, só que se não fosse também a TO tá ali junto. Com certeza, né? não tem como. E a integração sensorial junto, porque trabalhou as outras questões motoras, e trabalhando as outras questões motoras, você acaba trabalhando também a fala junto, então, melhorando um lado, você melhora outro, e entra a psicóloga junto. Então, eu acho que esse trabalho é muito importante. Com certeza. E eu tive muita sorte. Com certeza. Né? E você ter isso tudo num lugar só também, Maravilhoso. Glória! Coisa boa! A gente tá chegando. Glória! Esse é um dos nossos objetivos. Né? Glória! Mas assim, foi quando a Gabi começou mesmo com a Alice, era uma salinha, Era né? uma salinha quente sem ar-condicionado, era só um ventilador e eu atendia dialeto. Verdade! Verdade! Não, sem... Verdade. Essa fase não tá tão distante, tá? A gente tá em 2024. Não. Agora. E eu lembro que eu entrei dentro, eu até comprei um vasinho de flor, dei na mão da Alice, lembra? Eu entrei, eu cumprimentei a Gabi, eu falei assim, você lembra do que eu te falei há anos atrás? Que eu ia ser a primeira a estar aqui dentro e que eu ia sentar aqui e a primeira criança que você fosse atender ali. Ai, é mesmo? Eu falei, Foi. Pronto, tá aí, ó. Tá ótimo. E eu ficava pra ela assim, não, calma, você vai ver. Um dia você vai ver ter sua clínica. Ai, Kênia, nossa, mas também você... Eu falei, escuta, você tá vendo? Olha só. Sério, tem todo. Sou quase... Não, mas eu lembro que foi nessa mesma época que eu comecei a estudar outras abordagens, né? Porque eu comecei a ver que, ok, muito legal a gente fazer prompt, realmente
é assim. Ajuda né? muito. Não tem como, ajuda muito. Mas, por exemplo, a Alice era uma criança que ela não gostava muito do toque. Não era uma coisa assim muito legal pra ela, né? Então, quando a gente tem uma criança, por exemplo, que tem uma resistência ao toque, a gente precisa tentar outras abordagens para que a gente consiga dar esse feedback, dar essas pistas multissensoriais, para que essa criança consiga produzir os alvos de fala que a gente precisa, né? Exatamente. Quando a gente pensa em apraxia, ao contrário da abordagem convencional de uma terapia de fono, a gente começa pelo que a criança tem, e aí a gente vai ampliando para o que a criança não tem. Então, por exemplo, se ela já está fazendo mamá da mamãe, a gente vai usar esse mamá, e aí com esse às vezes eu consigo puxar algum outro fonema bilabial. Então, eu vou são poucos alvos, porque eu preciso que ela repita isso várias vezes ao longo do dia, para que eu consiga que ela, de fato, generalize e tenha aquele alvo engramado. Não sei se é bem essa palavra. Precisa ser muito sólido, porque ele é base para o próximo objetivo. Exatamente. Você não pode pular essa fase. Ele e a criança vai generalizando. Então, às vezes, não treinei o alvo abacaxi, né? Foi um exemplo que você deu. Não treinei o alvo abacaxi. Mas eu treinei outra transição que vai do Bá pro Cá, por exemplo, boca, que ela conseguiu generalizar, né, para conseguir produzir o abacaxi. Então, nossa, tu começou a falar abacaxi do nada. Não é do nada. Ela tinha todas as bases. A gente treinou outras coisas para que ela conseguisse chegar nesse abacaxi. Então, eu acho que tem muita expectativa, né, quanto à fala da criança, principalmente quando a gente pensa em um transtorno motor. Muito. A gente... Mãe, muita. Como que vai ser, como que é. Então, assim, sim, se a gente faz um trabalho bem feito, óbvio que isso é muito individual, depende de cada criança, mas o que a gente tem muitas vezes essa criança lá na frente, a questão de planejamento e programação vai continuar, mas às vezes para uma palavra muito nova, muito diferente. Mas as palavras cotidianas, coisas que ela fala sempre... Ela vai conseguir, ali, né? Se o trabalho for bem feito, se tudo acontecer conforme o planejado, dentro de prática baseada em evidência, a gente tem um prognóstico. E o prompt, na verdade, ele basicamente toque o tempo todo, né? E aqui, aperta aqui. A Gabi pode falar melhor. E a Alice, ela tem essa parte muita sensibilidade na boca. Então, é algo que era um pouco difícil para ela. Eu sempre tento ser o mais respeitosa possível no sentido de, posso te ajudar? Posso colocar a mão em você? Aí lembra, foi quando a gente conversou sobre multigestos. Isso, foi quando a gente começou com multigestos. Porque eu falei assim, Gabi, pode ser que dê certo, porque, né, o multigestos é com a mão, com a você. mão, é ela fazendo a pista. Isso. É como se fosse a pista visual que eu falei do negócio do banho, de como fazer a palavrinha. Você faz pra ela imitar. Pra ela imitar. Por exemplo, boca, né? Isso. Então, eu faço em mim e é bonitinho porque ela faz o gesto junto. Faz. É muito fofo. Com a mãozinha. É bonitinho demais. Então, foi nessa. E aí a gente foi. A Gabi foi estudando. E hoje... Assim, que nem eu falo, o que a Alice é hoje para, sei lá, 2 anos atrás. E assim, nesse meio do caminho, né, a gente passou pela parte da comunicação suplementar, que eu acho que foi uma parte importante também. Nossa. A gente passou, foi assim, né? Você viu? Assim, cada coisa que a gente fez. A Alice, ela tem uma resistência muito grande à comunicação. Aí nós vamos chegar no porquê. Muito, quando nós começamos a comunicação suplementar, o meu maior objetivo era dar ferramentas... Eu vou explicar, calma. Comunicação suplementar, volta pra mim. Aqui comigo, ó. Vamos juntos. Vamos com calma. Comunicação suplementar. Então, o objetivo é dar ferramentas para que essa criança consiga se comunicar sem necessitar de um tradutor. Exatamente. Né? E às vezes de um tradutor, porque às vezes ela tem um grunhido. Olha, isso aqui dizer isso. Então, geralmente a mãe é a tecla SAP. Exatamente. Então, sem precisar da tecla SAP, né? Para a criança consiga ter uma autonomia comunicativa, a gente entra com uma... Assim, existem N formas de comunicação suplementar, tá? Então, pode ser gesto, pode ser figura, pode ser... Letra. A botão acionador, pode ser letra. Então, tudo isso é comunicação suplementar. Quando a gente se comunica, por exemplo, vamos supor, o Henrique tá ali, eu quero chamar o Henrique para vir aqui. Né? Isso daqui é um suplemento de comunicação, né? Às vezes... Você não precisa falar. Exatamente. Então, a gente pensa em comunicação suplementar, a gente pensa só em prancha, né? E não é necessariamente só a prancha. Então, a gente tem uma prancha que precisa de uma avaliação formal para que a gente consiga
saber quais palavras, quais pictogramas vão naquela prancha, ou naquele botão acionador, ou enfim, naquela comunicação que a gente está implementando, tá? De maneira geral, a gente faz uma observação clínica, mas a gente também precisa aplicar alguns protocolos com a família, e muitas vezes com os outros ambientes, com a escola, para que a gente entenda como que é a comunicação daquela criança, porque senão eu vou colocar figuras arbitrárias ali, aquilo não vai fazer o menor sentido para ela, tá? Então ela tem uma prancha de comunicação, vou pensar na prancha para ficar mais fácil, tá? E aí, essa prancha, eu vou modelar formas de se comunicar através daquela prancha para todas as funções comunicativas. Então, né, pensando no método robusto de comunicação suplementar, a gente está pensando numa comunicação suplementar que tenha todas as funções comunicativas. Então, ela consegue fazer pedido, ela consegue fazer observação, ela consegue fazer um protesto, ela consegue mostrar tudo naquela comunicação. Entendi. Tá? Então, você me permite trazer para o popular? Claramente. Posso dar aquele exemplo da camisa maravilhoso? Você Vai lembra aí, dele? Lógico que não. Pensa o seguinte, ó. Embarquei no avião, tá? Entrei no avião com destino para um país X. Caí no país dos Slavers, que eles falam a língua dos Slavers. Slavers. Vamos colocar Slavers. Tá bom. Tá? Eu não sei falar isso aí. Isso. Tá? Ninguém sabe de onde eu sou. Exato. Ninguém fala comigo. Eu preciso estabelecer comunicação. Aí eu achei na minha mala uma camiseta que tem um símbolo do carregador de celular, o símbolo do celular, o símbolo do Wi-Fi, um copinho d'água, um banheiro desenhado. Comida. E aí, comida, né? Eu consigo estabelecer comunicação. Então, se eu tô sem bateria, eu chego pra pessoa e faço assim. Faz assim, exato. Aqui, eu aponto, eu me comunico, eu uso Isso, essa é uma forma de comunicação comunicação. É isso. suplementar. É isso. Porque assim, não se considera que nem... Tem crianças que realmente não são oralizadas, não falam mesmo, né? Mas tem crianças que têm a dificuldade na fala, né? Que eu tô explicando assim, bem... E a gente, assim, a comunicação suplementar não quer dizer que eu vou deixar de estimular a fala. É muito pelo Mas contrário. é que eu tenho um pai que não quer a comunicação suplementar porque ele pensa exatamente isso. Não. Ele Na acha verdade, que você tá desperdiçando tempo porque você não tá desenvolvendo a fala. Isso. Não é que ele pensa. Sabe o que acontece? Eu vou dar minha visão agora Manda de bala, mãe. é isso que a gente Por favor. precisa. Tem, entendeu? Não é que a gente pensa, é o que é muitas vezes falado por profissionais que não entendem patavina do que tá falando. Acontece muito. Ou pela família que tá em volta, sabe? A desrede de apoio, porque aquilo não é rede, filho. Entendi. Que lá só te afunda mais pro buraco. O que você mais queria era Você uma camisa entendeu? só pra pedir um copo d'água e a pessoa Exato. fala, não, você precisa aprender essa aquela língua e vai coisa levar 5 mas anos. ele vai ficar preguiçoso. Isso. Eu escutei isso de diretora Entendi. de escola da Alice. Diretora. Nossa, a gente nem falou de como foi a introdução à vida escolar dela. Diretora falou assim pra mim, a dona, diretora da escola, falou assim: você vai fornecer pra sua filha uma ferramenta de preguiça. E assim, hoje em dia o que a gente sabe é que, na verdade, a comunicação suplementar, ela auxilia na estimulação da linguagem. A criança melhora a compreensão dela do que você tá falando pra ela. E assim, gente, assim, mais do que qualquer coisa, né? Relato do que eu vejo dentro de sala. A criança começa a vocalizar cada vez mais quando a gente usa a prancha de comunicação suplementar. Então, assim, você resolve o problema de comunicação... Resolve assim, né, entre aspas. O problema de comunicação a curto prazo e você melhora... Você encurta, às vezes... Você ajuda o prognóstico. Isso, entendi. Eu não posso dizer que vai desenvolver fala por causa da comunicação suplementar, porque às vezes não vai. Não vai. Entendi, Entendeu? mas assim, você vai Mas chegar mais auxilia. rápido naquele resultado que seria o potencial da criança. Mas Exatamente. o que vai acontecer? É a mesma coisa de você chegar nesses levers sem a camiseta. O que você vai fazer? Isso não vai resolver nada. Então, eu e vou aí, passar a fome, você vai. O que vai acontecer? Você vai chorar, você vai gritar, você vai ficar bravo, Exatamente. você vai quebrar a loja inteira do lugar que você chegou para pedir o carregador de celular. Exatamente. E aí, muitos profissionais preferem uma criança com esses comportamentos do que dar uma comunicação suplementar para ela. E aí todo mundo falando pra eu ficar parado. Você Não, entendeu? mas eu não quero ficar parado. Mas, eu quero ó, pedir água. Isso. Não seria muito mais difícil para você tentar, pensa bem, para você tentar aprender algo desse país, sendo que você não tem suporte nenhum? E outra, se eu falo Wi-Fi e ele Então, fala Slavers, aí eu falo, essa é a palavra pra Wi-Fi? É pra Wi-Fi. Eu Exato, acelero o isso. processo. É nesse ponto que a gente tá isso. querendo chegar. É isso. Porque você sem recurso nenhum, é o que ela falou. Você vai ficar irritado, você vai falar, nunca mais venho para este lugar.
E eu Entendeu? acho que muito Com do meu certeza. vínculo com a Alice se deve também ao fato da nossa comunicação sempre ter sido muito Exatamente. eficiente, É, né? Essa ponte Ela sempre conseguia aconteceu. falar com Porque, você. porque tem uma coisa, assim, de estímulo de fala que é usado, assim, não estou te entendendo. Ela quer morrer. E muitas vezes a gente tá entendendo, né? E às vezes Assim eu ela não te faz entendo. o sinal, tipo, aí você tem que E parece a respira. Alexa em casa, né? Não Exato. estou te entendendo. Não, Você fala, aí- "Ah, e o pior que é assim, que se a criança não fala a palavra correta, você sabe o que a criança está falando, às vezes. Você tem que olhar para ela e fazer, não estou te entendendo. É tipo assim, ó, por exemplo, Agora você quer o copo imagina de se a água. criança não fica muito Muito. brava. Entendi. Só vale tipo se ela assim, acerta ó. tudo. É tipo assim, você tem que fazer dá pro copo de água. É, Você tá tentando pegar o copo de água. E eu tô assim, dá, fala, dá. dá, dá. Aí eu falo, pá. Não, aí você não fala. Não É. fala, você aponta, você tenta todas as outras alternativas. Em momento nenhum eu te dou o copo de água ou eu faço alguma coisa. Você tem que falar dá. Enquanto você não fala dá, você não dá o copo de água. Entendi. Entendeu? Então, assim, É. existem formas da gente ensinar a criança a fazer. E às vezes esse dá, tá? Vou aprofundar um pouquinho mais. Às vezes a criança não vai fazer esse dá porque ela tem alguma coisa motora de fala e que nunca foi diagnosticada. É, e aí ela tá não essa vai conseguir fazer criança esse dá. tentando fazer esse dá, se frustrando. vai fazer? E aí, como é que eu quero que essa criança goste de se comunicar? Acabou. Essa criança não quer saber Acabou. de se comunicar com Você ninguém. É entrou óbvio na que essa criança espiral se fecha. do não desenvolvimento. Ela E não vai nem, fazer. assim, né? Ela perdeu o interesse pela comunicação. Quando ela fazia, que nem eu falo, o ABA trouxe muita coisa boa pra Alice, sabe? Mas com ela certeza. chegou um tempo que ela estacionou, eu acho que devido a tudo isso, né? Que ela já tinha a questão da praxia, tudo. A coisa já não estava funcionando mesmo, né? E eu tive uma reunião uma vez, nem foi, a Gabi já não estava, acho que na supervisão, mudou. Aí a pessoa falou assim, então, estamos ensinando para ela preto, vermelho e amarelo, mas ela não está respondendo. Eu falei, querida, olhei bem pra cara, falei assim, porque eu já tava tão brava. Falei, querida, deixa eu te responder. Nem eu responderia. Porque você já tá 1 ano mostrando a mesma cor pra menina. Ela não aguenta mais. Se ela não responder, é porque alguma coisa tem, mas não significa que ela não saiba. Você usou outra alternativa. Não, mas ela tem que falar. Gente, mas ela tinha praxia, como que ela ia falar? Isso. Então, o que acontecia? Ela perdia o interesse total naquilo ali. E eu falava, eu sempre falei isso. Não, mas não é essa. Eu falei, gente, mas como que ela vai se interessar? Ela vai olhar pro outro lado mesmo, assim, ó, vai olhar pra cima. Porque eu faria isso. A não ter outro recurso. Eu só vou tomar o cuidado aqui de deixar claro que não é uma propaganda contra a aba. Não é isso, Não mas é é que isso, a aba. mas é que a gente precisa uma... considerar a criança outras coisas, né? Não é Precisa isso, levar a pra aba é outras uma coisas ferramenta também. dentro de uma caixinha. E se você só tem uma ferramenta, você tá preso nessa ferramenta. Você tem que bater prego com alicate. Exatamente. Você precisa ter mais ferramentas. E é o que Inclusive- eu falei, ele trouxe pra Alice muito dos pré-requisitos que ela precisou. E a gente, inclusive, na clínica tem crianças que fazem aba e fazem a intervenção com a específica voltada para transtorno motor de fala na clínica. A Alice até comportamentalmente, eu vou dizer assim, ela é fora da curva. Sim. Entendeu? O que você aplica com outros autistas, se você aplicar com ela, você não vai pra frente. Sim. É simples assim. E eu sempre falo isso pra elas. Sim. Daí elas chegam, vamos fazer tal coisa, faz tal coisa. Eu olho bem. Não vai funcionar. Eu falei assim, você quer tentar mesmo? Porque não vai dar certo. Mas fica Mas tranquilo. é isso, Mas só quer vai. tentar. Vai aí, né? Quer tentar, tenta. E assim, ó, entendeu? eu acho que a gente puxou uma parte aí da comunicação suplementar que eu acho que é importante a gente entrar. A Alice não se interessava muito pela comunicação suplementar dela. Nada. Na época, eu tava Tentamos- usando o Pod, né, no tablet, lembra? Não, nos primórdios, quando a gente começou lá no seu consultóriozinho, era o seu tablet com umas Era. letras. Isso. A, B, C, D, Porque ela E. gostava, a gente tava tentando introduzir o tablet pra ver se a gente Exato. conseguia alguma coisa. E aí, enfim, depois nós começamos com o Pod, Com né? a pastinha. Teve pastinha, ela odiava Olha a pastinha, só, queria gente, morrer a com a fono pastinha. já tá com a memorinha ruim. Queria... Gente, era uma pastinha com 300 cards, assim, ó. Eu Ela lembro. queria morrer. Todos plastificados Teve- e recortados à mão Não, em finais de lindo, semana. lindo. Era não tão lindo. lindo que todo mundo apreciava aquilo. Era Era a lindo, coisa mas não mais adiantava linda. nada. E ela odiava. Ela jogou na parede uma vez a pasta. Maravilhosa. Eu agora assino embaixo, Alice, parabéns. Aí eu cheguei Ainda pra bem que você Gabriela, jogou. eu falei, deixa eu te falar Não, uma mas coisa. é porque não era nada para aquilo ali. Hoje em dia a gente sabe que não era nada adequado. pra Eu ela. falei assim, ó, literalmente não vai funcionar porque ela tá
tacou na parede. Ela, não. Eu falei assim, eu não sei Assim, não existe uma repulsa maior do que isso. Só vai se ela rolar. pôr fogo e fizer um ritual com esse negócio. Aí foi quando a Gabi começou com o pod. Lembra? Isso, foi. Eu Foi entrei aí com que o o pod pod. entrou. Aí, a princípio, ela gostava, porque era um tablet falando, né? Eu fui entender que o pod é mais calma. uma- Isso. Ah, tá. Vamos lá. O pod é um método de comunicação suplementar, tá? Mas... Como que eu posso explicar? São palavras-chave, né? Palavras que, por exemplo, mais a dizer, eu quero fazer uma atividade, brincar de massinha. Então, De novo, conforme você vai apertando os botões, ele vai linkando uma coisa na outra. Né? No caso da alta tecnologia, né? A gente tem o pod em baixa tecnologia também, que é impresso, papel, a criança tem que ir virando as páginas. Mas a alta tecnologia, principalmente para as crianças, né, hoje em dia, né? Tem um interesse maior. Então, é um tablet que fala e Nossa, tal. a Ela gente achou adorava. que nós Nossa, vai íamos surtar, vai abafar. adorar. Nossa! Isso. Comprou o tablet. Comprei o iPad. Olha, o vô foi lá. Investimento do vô, do É, iPad. pegou todas as reservinhas. Mas a gente tá usando, vai. Estamos usando de outro jeito, mas estamos usando. Compra esse iPad, eu e a Gabriela agora a gente vai abafar, agora vai dar certo, né? Naquela confiança. Planejamos tudo, botamos as figurinhas, tudo bonitinho. Nossa. A Alice queria explodir o tablet. Ela Juro. odiava o tablet. Ela não deixava descer na sessão, O tablet tinha que ficar dentro do carro. dentro do carro. E se eu deixasse assim em casa, porque a Gabi Kenia deixa Despretensiosamente deixa ali. perto dela, ela jogava longe. Não, Aí assim, eu não com- rolava. Aí eu comprei uma capinha super mega. Uma capona, Militar, né? Era capona militar. Tipo, se ela jogar uma granada, Não vai explode, acontecer. tá tudo bem. Aí eu falei, Gabi, não sei. Porque... Não vai dar certo. Aí nós desistimos. Teve uma época que nós Desisti, falamos, eu falei deixa assim, ó. quieto. Ela não quer, não vai rolar. E é isso aí. E eu tava, tipo, bem conformada. Meio tipo, ai, tá bom, né? É isso. Aí, eis que, depois de um certo tempo, eu descobri o que tava acontecendo. Eu falo que a Alice ela vai puxando, assim, uns fiozinhos. Que eu vou indo atrás dela, sabe? Aí sou eu que vou atrás da Alice, não o contrário. Chegou uma outra criança, na verdade, pra mim. E na hora que essa criança entrou na sala, era uma criança que ela parecia um personagem falando. Ela parecia um desenho animado falando. E aí eu olhava, e assim, ela tava interagindo comigo. Mas ela falava tudo com uma entonação meio assim e tal. E aí eu fiquei meio... Tinha o diagnóstico de TEA, já veio pra mim com o princesa, diagnóstico. aquela coisa Era bem uma assim, coisa... né? Era exatamente isso. E aí eu olhei e falei, mas Tipo assim, gente... você pega, em vez de você falar, nossa, estou orgulhoso de mim, ele fala um pedaço de um... De um desenho, de um desenho. Mas negócio. é aquela Tipo, fala o Pikachu literal, é ficou tipo, muito abre feliz. aspas, Nem fala sempre. tudo. e Nesse fala- caso Sempre. dessa criança, nem sempre. Tá, Mas enfim, tá, mas depois a gente desenrola isso Era aí. quase isso. Era um muito personagem parecido, falando. tá. E aí eu olhei e falei, mas gente, essa criança aqui, isso aqui tudo que é ecolalia, né? Porque a visão que eu tinha, né? É uma ecolalia. Ela está ecoando alguma coisa que ela ouviu lá atrás e tá usando isso agora aqui comigo. E a Alice sempre foi muito de... Repetir o que a gente falava, de fazer as Repetir. entonações de tudo que a gente de falava. emendar, de pedir algo com Gente, uma a Alice imita a entonação da minha risada. Ela Toda imita. vez que ela faz isso, eu quero morrer. Eu rio, Igualzinho. ela faz... Eu lembro do, não, deu Deu ruim. ruim. Ai, é muito maravilhoso, né? Sou suspeita, é muito maravilhoso. E ela tem, sabe, eu vejo hoje, né, que, assim, eu não estou ainda profissional no Gestalt que nem elas, Isso, mas vai né? chegar, vai ficar. Mas, assim, Ficou eu profissional sou no muito resto. curiosa, né? Então, assim, eu vejo hoje muita coisa da Alice, essa questão Desde dela... sempre, né, Kenny? A gente tava vendo os vídeos dela pequenininha. Não, desde dela sempre, assim, tava na cara. dela falar tudo desse modo meio cantarolado. Não, então, e aí essa criança né? chegou, quando essa criança E, tipo mais assim, de velha te chegou pedir algo, e ela já falava, né, já tinha uma fala mais inteligível, eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha e falei, quer saber, eu vou marcar uma supervisão, porque eu não sabia o que era aquilo, né? E aí eu lembro que eu marquei a supervisão e a supervisora, antes de... Eu mandei os vídeos pra supervisora ver, da outra criança, não da Alice, né? Ela me encaminhou o artigo da NLA, né, da Natural Language Acquisition, né, então... Nossa. Chique, né? Esse eu Gente, sei olha, a sigla, agora gente. gastou o Enfim, Wizard ela me dela, encaminhou um artigo e falou, antes da nossa supervisão, dá uma lida nisso daqui. Na hora que eu comecei a ler, acho que eu fui com os cabelos tudo pra cima, assim. Eu falei, meu Deus. E aí, imediatamente, eu vi a Alice. Porque explicava exatamente o processo de aquisição de linguagem dentro do processamento Gestalt. Então...
durante todo o processo... Alice, eu falo que a Alice é uma guerreira. Porque o processo de intervenção da Alice foi inteiro baseado em um processamento de linguagem analítico. Aí vamos diferenciar uma coisa da outra, tá? Pra não ficar um negócio muito louco, tá? Então vamos lá. Quando a gente pensa no desenvolvimento analítico de linguagem, a criança... ela começa a falar por palavras isoladas, e aí ela vai aumentando isso até ela conseguir formar frases, contar histórias, blá, 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 tá? Então, por exemplo, ela começa, mamãe, mamãe bola, mamãe joga bola, mamãe joga bola, por favor. Mamãe joga a bola longe, por favor. Ela vai ampliando, certo? São bloquinhos. Isso, são bloquinhos e aí ela vai construindo o castelinho dela, tá? Quando a gente pensa no processamento de linguagem Gestalt, a gente pensa no castelo da Cinderela inteiro montado, cheio de coelhinhos e passarinhos passeando em volta. Ele vem pronto, não é um bloco que ela constrói. Não, e o aí bloco tem que estar pronto. Ele vem pronto. Então você imagina, mas por que eu falei do castelo da Cinderela? Falei da Cinderela? Foi da princesa mesmo, né? Porque é muito grande o bloco. Não é isso. A questão é, ele não envolve só o castelo em si. Ele envolve todos os sentimentos e como que estava o ar quando aquele castelo foi construído e como que os passarinhos cantavam. Então, ele envolve sentimento, ele envolve emoção. Entendi. Ele não é simplesmente um bloco Recordação, tipo... Não é tipo, o castelo da Cinderela é maravilhoso. O castelo da Cinderela é maravilhoso, às vezes essa criança ouviu num momento que ela estava brincando de casinha com a melhor amiga dela da escola. E aí o castelo da Cinderela é maravilhoso, tá dentro de todo aquele momento. Aquele castelo é maravilhoso naquela hora, com aquela pessoa daquele jeito. E nem sempre jeito. A gente tá falando do castelo. Entendi. Às vezes o castelo da Cinderela é maravilhoso, não é literalmente o castelo da Cinderela é maravilhoso. Ela tá se referindo ao sentimento de estar brincando com a melhor amiga dela. Então, assim, é um trabalho de detetive, né? Exato. Então, assim, a gente precisa, junto com a família, por exemplo, hoje a Alice emitiu tal... Tanto de tecla ela sabe que eu já mandei pra Kênia. Às vezes eu ligo pra Kênia. Kênia, eu tô aqui na sessão com a Alice, ela tá falando isso. O que significa? Tal coisa. Ah, Gabi, isso daí Entendi. é porque ela assistiu um vídeo assim, assado, e aí aconteceu isso. Ah, entendi. Não. Então, assim, e aí a gente tem dentro do processamento Gestalt, a gente tem estágios. Então a gente tem a criança quando ela começa, né, essa esponjinha de pegar coisas de mídia, coisas de vídeos e de filmes e de personagens que ela ouve. Isso. Então a gente tem isso, é o estágio 1. Então normalmente é uma fala mais literal, nem sempre inteligível. Então muitas vezes, como a criança ainda está ali no processo de maturidade da parte de musculatura, de planejamento, de programação, enfim, de fala dela, às vezes aquele trecho vai ser totalmente ininteligível. Mas veio do desenho da Pequena Sereia que ela assistiu um dia. Então aquela fala vem dali. Então a gente pensa no estágio 1. Quando a gente pensa no estágio 2, essa criança começa a juntar e quebrar pequenos pedaços dessa fala do estágio 1, começa a quebrar e recombinar em outros pedaços. Então às vezes vai ser um pedaço de um desenho com um pedaço de outro desenho. Ainda são 2 pedaços de desenhos, mas são pedaços de desenhos combinados de formas diferentes. É complicado. Quando a gente pensa no estágio 3, a criança começa a fazer algumas palavras mais isoladas. Então ela tá começando a entender. Opa, peraí, então eu posso. Então quer dizer que o copo de vidro é muito legal, a palavra copo dentro disso daqui quer dizer uma coisa. Ah, isso aqui tem significado. Entendi. Pra ela depois, faz em literalmente o caminho estágio inverso. 4 e 5, ela começar a reconstruir e fazer novas recombinações. Entendi. Só que assim, isso é uma coisa, assim, no Brasil mais nova, né? A gente... a gente, assim, lá na Praxis, a gente tem essa formação, a gente tem esse conhecimento, né? Esse know-how de como fazer a intervenção dentro do processamento de linguagem Gestalt. Mas, porém, entretanto, todavia, o que a gente vê hoje, na maioria dos lugares, é que as pessoas ainda tratam a ecolalia como uma patologia. E o processamento de linguagem Gestalt não é um diagnóstico, não é uma patologia, não é uma coisa que precisa ser tratada. É só o jeito que aquela criança processa a linguagem. Então, a Alice é uma criança autista, com apraxia e processadora Gestalt de linguagem. Por isso que no caso dela ainda foi mais difícil da gente identificar, porque como ela não tinha essa verbalização de chegar e falar a palavra toda, ou com a entonação, né, ou alguma coisa, nós tivemos que pegar coisas muito sutis. Por exemplo, ela repete, como a Alice hoje, ela é uma estágio 2 indo para um estágio 3. Num estágio 2 indo para um estágio 3, a criança ainda não responde pergunta. Então, quando a gente faz pergunta para Alice, você fala assim, Alice, você quer esse ou esse? Ela fala, esse.
ou ela repete, esse ou esse. Você quer E aí esse você ou fala, esse? Mas aí você fala, ela não sabe fazer escolha? Não, mas ela tá olhando pra esse copo aqui. Ela claramente quer esse. Mas a resposta dela aqui é ecoando o que você tá falando. Entendi. Entendeu? Então, assim, não é que a Alice não sabe escolher, não é que a Alice não tem o repertório, não é que ela não aprende, não é isso. Ela não escolheu do jeito que você esperava que ela escolhesse. Ela não respondeu do jeito que você esperava. Ela escolheu do jeito que você esperava, mas ela não respondeu do jeito que você esperava, porque não é o esperado dentro do estágio que ela se encontra hoje. O nosso papel como parceiro de comunicação dessa criança é auxiliar, entre aspas, a passagem entre os estágios, mas sem forçar uma passagem entre os estágios. Então, se a gente tem uma criança que está num estágio 3, eu não vou ficar forçando para ela ir para o estágio 4. Isso acontece naturalmente. E por isso é uma Natural Language Acquisition. NLA. É natural. É uma forma natural de se adquirir linguagem. Então, assim, além, né, da gente ter que trabalhar essa questão motora, né, ainda tem essa questão do Gestalt. Eu, assim, hoje eu lendo algumas coisas, eu vejo o quanto Tava debaixo do nosso nariz, né, Kênia? Tava. Mas é que assim, agora que você sabe a resposta... É que era algo que às vezes eu achava assim, nossa, acho que fui eu que influenciei. Porque como eu sempre vi que, assim, música com a Alice funcionava demais... A gente sempre usou muito Eu também, tinha música pra tudo. É isso, Então, assim, vamos tomar banho, hora do banho, não, acho isso. Aí ela já saía correndo. Então, assim, e quando ela queria falar da hora do banho, ela começava a cantar a música. Ela não pedia pra mim, mamãe, vamos tomar banho? Não. Vinha na forma da música. Vinha na forma da música. Entendi. Tá Vou vendo? puxar a sardinha de novo pro nosso lado, posso? Pode. Pode, claro. Também pra isso. Tá aí pra isso. Lá na Praxis, a gente tem uma das únicas terapeutas formadas pela NLA, com certificação, que é a Vi. Então, assim, é uma sardinha pra gente se orgulhar mesmo. Claro que é. Tem que usar, vou usar. Ela é uma das únicas do Brasil, tá? Então, assim, não é uma das únicas de Ribeirão. Ela é uma das únicas do Brasil. Então, pelo que a gente tinha visto no mapa, ela é, acho que uma de 3 na América do Sul. É, um negócio... Na América Latina, sobe ali até o México. É uma tantada, gente, assim, é muito específico. Então, estamos muito bem equipadas. Então, com muito orgulho. E aí a gente percebe o quanto... Porque, assim, uma das queixas muito grandes que eu sempre recebi de escola, é que, assim, a gente não sabe até onde a Alice entendeu, o que a Alice sabe. Eu falei, tá, mas como vocês não sabem? Não, porque a gente pergunta pra ela, você entendeu? Aí ela fala assim, responde pra gente, você entendeu? Exato. Tipo assim, mas ela queria estar respondendo, entendi. Aí, instintivamente, a professora deste ano dela, isso foi super instintivo, assim, porque ela não tem noção do que é, do processamento, nada. Ela falou assim pra mim, Kênia, eu criei um método com a Alice que funcionou super bem. Eu falei, ah, é? Ela falou, eu pergunto assim, e aí, Alice, você entendeu? Sim ou não? Nossa, na hora que ela faz sim. Ou então ela faz não. Perfeito. Você entendeu? Ela colocou o gesto junto e ela tentou dar uma... o mais engraçado, porque eu acho que ela gostou tanto dessa questão de ser entendida, que em casa... Foi o melhor reforçador. Ela faz comigo. Ela fala, mamãe, vai pra escola? Sim ou não? Eu não entendia de onde tinha vindo. Aí, na última reunião, a professora me contou, Kênia, eu tô fazendo assim, tá funcionando. Eu falei, ótimo. Entendi de onde veio. O que funciona... Entendi de onde veio. E assim, esse final de semana mesmo, eu descobri que a Alice está lendo tudo. Sim. Tudo. Só que ela tem uma grande dificuldade de escrever. Sim. Mas de ler, ela tá lendo tudo. Entendi. E como eu descobri, pra você ver como a coisa não é uma linha reta, de outro planeta, né? Ela tava brincando e a gente escrevendo numa lousinha palavras, né? Pra ela, e a gente entregava pra ela ler. Ela ia, simplesmente assim. Entendi. Aí eu falava, não, escreve tal coisa que ela não vai ler. Aí a gente escrevia uma palavra assim, super difícil, sabe? E dava pra ela, ela lia. E daí eu falava, Alice, é sua vez agora, escreve uma palavra pra mamãe ler. Aí ela escrevia, aí você vê que ela tinha dificuldade, aí ela ia pra minha mãe, vovó. Aí ela queria boneca.
Aí minha mãe falava B, O, I, E. Então ela ainda tem a dificuldade de formar. Então, e até pensando no processamento Gestalt, a gente, assim, ainda pelo menos, né, a princípio, assim, ainda é um momento meio obscuro, sabe? De como que é. Porque o que a gente está acostumado é a alfabetização, né? Tudo voltado para o analítico, certo? Então, exatamente. sim, isso ainda precisa ser aprofundado de como que a gente pode apoiar essa criança nessa parte de alfabetização. Né? Interesse ela sempre teve. Não, sempre teve. Ela é uma criança muito... E eu acho que, assim, uma coisa que vale a pena curiosa, a gente... uma coisa que eu acho que vale a pena a gente apontar também muitas vezes essas crianças respondem, mas com respostas treinadas, né? Exato. Pensando numa aquisição natural de linguagem, eu não treino respostas, eu não faço assim, me dá o copo. Então, não é uma coisa que acontece naturalmente. Me dá o copo, por favor. Eu vou modelando, eu vou mostrando. Eu não treino, porque a resposta treinada muitas vezes não veio da criança. Não. Ela tem um disparador, aquele disparador traz aquela resposta. Exato. Então, não necessariamente aquela resposta é uma resposta da criança. Não. Né? Então, nem sempre aquilo ali quer dizer fidedignamente o que ela quer. Exatamente. Eu preciso dar uma notícia triste pra vocês, porque passou o nosso tempo. nós temos tempo limitadíssimo. E dessa vez ele chegou ao final. Mas se deixar, a gente não chegou nem na metade da conversa. Não. A gente nem abordou vida escolar, a gente não chegou, por exemplo... Nem problematizamos tanto, vai. Não, nem aquelas microbatalhas com convênio, por exemplo, a gente nem chegou. Nossa, eu cheguei, gente, nesse estágio. Não, nem. Vamos ter que marcar de novo. Vamos, o que acontece? Eu queria deixar claro pra você que tá vendo isso aqui, que é o seguinte. Nós não temos o compromisso de ter um podcast regularmente, com episódios sendo lançados, com frequência e etc. Nosso caráter é informativo e educacional. Né? A gente não vai fazer muitas vezes isso aqui, tá? A gente pode, se vocês fizerem muito barulho e quiserem muito. Mas não muito certo. Mas não é o plano inicial. O plano inicial é, claro, divulgar o trabalho do Núcleo Praxis, mas é também informar mães, profissionais da saúde, profissionais da área da educação. Mães e pais, inclui os papais. Mães e pais, eu falo família, né? Família, escola e pessoal da área da saúde. Então, assim, nós chegamos ao fim desse. Eu queria agradecer muitíssimo vocês duas. Muito. Não tenho como agradecer o suficiente você, Kenny. Mais uma vez. Mais uma vez. Por mais tudo uma vez que a você primeira. fez. Gente, vocês não sabem, assim, o quanto eu fiquei feliz quando eu recebi o convite. Porque eu falei assim, gente, como eu sempre quis contribuir com alguma coisa, sabe? Com qualquer palavrinha, com qualquer coisa. Que talvez você tivesse tido a oportunidade de ter uma Kênia falando. Exatamente, pra você, que falasse pra época, mim, né? sabe? Tudo que hoje eu também não sou melhor que ninguém, não sei mais que ninguém. É o que eu falo, eu sou interessada. E muito. Eu corro atrás. E muito. Não pouco, não. Porque eu penso o seguinte, né? Ela tem que ter a segurança de que eu também sei ajudar ela. Isso. Né? É exatamente isso. Que eu também Isso é consigo, sensacional. que eu tô do lado dela e Com que certeza. quando ela precisar eu tô ali, eu entendo como as outras entendem ela. Sim. Então, assim, eu fiquei muito, muito contente. Obrigada mesmo pelo convite. Imagina. Nós eu que que- agradecemos. Nunca, olha. Eu não tenho como agradecer o suficiente, Falar de verdade. do meu tesourinho aqui, eu falo que ela é minha princesa valente, né? Porque ela luta, ela só falta aquele cabelão vermelho, assim. Só não é vermelho, né? Porque vamos Não. combinar que parece até que vai chapinha de madrugada. Não, Maravilhosa. Mas assim, né, a Alice, ela luta desde quando ela... Eu acho que desde quando eu vi o rostinho dela pela primeira vez. Então, eu venho junto com ela, segurando a mão dela. E muitas vezes eu me vejo e falo assim, nossa... Eu me vejo triste e desanimada e acho que as coisas não vai dar certo. E parece que ela vem com aquele rostinho iluminado pra mim, segurando a minha mão e fala assim, sabe? Vai dar tudo certo, né? Que nem eu tô com o pé quebrado, gente. Nesse momento. Né? Neste momento, né? Vamos camuflar o pé quebrado aqui embaixo. E a primeira noite quando eu quebrei a perna, eu tava com muita dor mesmo. E eu acho que ela percebeu tudo aquilo, né? E ela deitou na cama comigo. Aí ela ficava assim, mamãe, não chora. Ai. Eu te amo.
Então, assim, pra mim é um etiô mais verdadeiro da minha vida. Então, não tem nada no mundo que pague. Que nem eu falo sempre. O que a Gabi fez pra Alice foi dar voz. Independente de como essa voz saiu, de como essa voz é, de como tudo é, né? Ela deu voz pra minha filha. Ela deu a oportunidade da Alice poder se expressar, dela falar, eu como isso, eu não como aquilo, sabe? Ela vai no supermercado. A minha mãe fica assim, porque minha mãe fala, cada vez que eu vejo a Alice, parece que a Alice percorreu 1000 quilômetros, assim, sem me avisar. Porque ela foi no supermercado com a minha mãe, eu não tô podendo sair de casa, e ela sabe todas as marcas. Não, vovó, esse não, mamãe gosta desse. Mentira. Mamãe, compra esse. Aí minha mãe já chega na frente do óleo. Alice, precisamos de óleo. Qual a mamãe compra? Mamãe compra esse. E é exatamente, gente. É a marca que eu compro. Fala. Minha mãe ia A memória episódica do Gestalt também. Não, gente, minha mãe ia comprar assim, um arroz, sabe? Super chique, cheio da coisa, aquele arroz chique. Não, vovó, mamãe gosta desse. Aí traz o... Maravilhosa. O que a gente pode comprar no final do mês. Mas assim, resumindo mesmo, eu só queria agradecer. Muito mesmo. Por tudo que você ter acreditado em muitas coisas que... Você acreditou em mim me também? Acolheu, sabe? Por nunca desistir da minha filha, sabe? O que eu te falo é dar voz, sabe? A criança que tem voz, independente do modo que seja. Que seja numa comunicação alternativa, do jeitinho dela. Mas é voz pra família também, né? É. Você não sabe o que é escutar uma mãe depois de 4, 5 anos. É muito. Eu falo assim que para mim não tem nada hoje que pague. E o que é o que eu falo. E isso eu sempre digo para todas as famílias. Não vivam com a sua expectativa, com os seus sonhos. Seja feliz com o que o seu filho pode te dar. Sim. Sabe? Eu acho que é ali que você encontra a felicidade. Então, eu parei de projetar as coisas na Alice, mas não porque eu não tenha ambição do que ela vai se tornar, Sim. mas porque eu entendi que eu preciso ser feliz com o que ela conseguiu. Ajustar as expectativas, Está né? tudo bem, entendeu? Se ela não for fazer faculdade, não casar, não ter filho, essas coisas todas que a sociedade impõe na nossa cabeça, tá ótimo que ela puder me oferecer. Eu só quero que ela esteja feliz. E graças a Deus, assim, quem conhece ela sabe, ela é uma criança feliz. Bota felicidade. Ela é feliz, ela é doce. Ela é uma criança carinhosa, ela é uma criança extraordinária. E quem convive com ela, assim, sabe? Não tô puxando sardinha, porque não, minha filha, mas ela... Imagina que a mãe tá puxando sardinha. Imagina. Mas era só pra agradecer mesmo. Obrigadão, obrigada de verdade por ter dado essa oportunidade, viu? Porque não são todos. E vice-versa. Porque eu falo que as mães têm muito pouca oportunidade. Quem consegue mais mídia e quem consegue né, quem consegue falar e expor alguma coisa são aquelas que conseguem mesmo estar ali no ativismo da causa, né, nas questões. Então, assim, são pessoas que nos ajudam muito mesmo. Mas acho que, às vezes, a gente escutar uma mãe que tá ali paradinha. Nossa. Sim, sabe, quietinha. Com certeza. Ali na dela. Com certeza. Né? Muito obrigado, obrigada, dona Gabriela, também, muito né? Obrigada, pelos esclarecimentos. Antônio, muito obrigada. E por ter feito a ponte para as famílias que estão ouvindo a gente. Ó, você que tá vendo esse vídeo aqui, você provavelmente tá vendo ele no nosso canal no YouTube, que não tem outros vídeos, é só esse aqui mesmo, tá? Esse pode ser, posso pagar a língua, ele pode ser o primeiro de muitos, ele pode ser um vídeo isolado. Você pode seguir a gente no Instagram, no @NúcleoPraxis. Lá tem o WhatsApp, tem a nossa apresentação, todas as nossas terapeutas, abordagens que a gente usa, tem praticamente tudo lá. E tem contato direto pelo WhatsApp no Instagram, tem uma ferramenta para você entrar em contato com a gente no WhatsApp. Eu esqueci alguma coisa? Eu posso? Eu acho que não. Não, é isso? Tá tudo certo. Então é isso. Muito obrigado. Ah, é verdade. Ele fica disponível. Não, gente. O áudio dele fica disponível no Spotify. Agora eu tô mais feliz que qualquer coisa. Nem tô ligando pro meu pé latejar. Ó, você pode mandar isso aqui para profissional de saúde, para professor de escola, para algum funcionário de escola, para mãe, precisando de alguma orientação, para quem você achar que caiba, mas por favor, compartilha esse conteúdo. É muito importante. Certo? Certo. Então, muito obrigado. Obrigada a vocês, por ter ficado com a gente. Tchau, tchau.